Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto Mister, bem-vindo. e Rabassa Muito obrigado. soltinhos Muito para obrigado. mais uma emissão. Muito obrigado. Disse confortáveis. A temperatura já está melhor. 90 mais 3. Sim. Duarte, como é que estamos aí? Estamos prontos? Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco o Mister Augusto Inácio. Vamos ter aqui certamente uma grande conversa. O Mister é uma personalidade cheia de história. Começa no Sporting, no Futebol Clube do Porto, depois como treinador devolve o título ao Sporting passado 18 anos. Passou também por vários países onde teve várias peripécias. Já tive aqui o gosto de estar a ouvir e, portanto, certamente vamos ter aqui uma ótima conversa e, por isso, agradecer a sua presença desde já. Antes de começarmos, o Ricardo faz sempre aqui uma pequena apresentação do convidado, portanto, espero que goste. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Mister. Faço-me as palavras do Afonso, é um prazer tê-lo aqui connosco. E vamos então à apresentação. Augusto Inácio, lisboeta, nasceu no Alta Pina, filho do Senhor Canhoto, empreiteiro, e da sua mãe, claro, peixeira. Era o caçula da família, já que tinha dois irmãos mais velhos. Muito bem. Com 9 anos mudou-se com a família para junto do estádio de Alvalade, onde conseguia ver os jogos da sua varanda, até depois de ser coberto. Na infância participava nos campeonatos interturmas, gostava de jogar na rua com os amigos e, se não houvesse uma bola, construía com meias da sua mãe ou jogava com as bolas de matraquitos. Jogou também mini-basket, hóquei em patins, onde era guarda-redes. Não sabia patinar. Handball, e até que chega aos 16 anos ao Sporting pela mão do Sr. Tavares Júnior. Mas afirma que quem começa como o Mister começou, normalmente não dá jogador, porque só teve um ano de juvenil, um ano de júnior, e até pensou que iria acabar a trabalhar na companhia dos telefones. Mas chegou, felizmente, o contrato profissional do Sporting e agarrou a oportunidade. Nesses primeiros tempos de Sporting, os jogos de reservas às quartas-feiras foram essenciais para o crescimento do então jovem Augusto Inácio, que apelidava esses jogos como Taça das Cidades com Vinhas. Tempos também em que ouvia o programa O Calor da Noite na rádio. O seu primeiro ordenado no Sporting foram 7,500 e em 76 casou-se com 20 anos. Um pouco antes, na madrugada de 25 de Abril, estava a jogar lebre com o seu amigo Dani. Nos tempos da tropa chegou a treinar sozinho e no inverno até chegou a usar o fato de treino ainda quente do Carlos Lopes e treinando sozinho. Quente e transpirado. E transpirado. Estreia-se frente à Académica para a Taça de Portugal para render o Tomé, posteriormente tornou-se seu compadre e começa a se ingrar como lateral direito, apesar de ser esquerdino de raiz. Campeão 2 vezes pelo Sporting, curiosamente em 2 anos em que é operado ao menisco. No dia em que foi pai da sua filha Tânia, foi expulso pelo juiz Veiga Trigo e quando chegou ao hospital nem queria acreditar que ia ser pai de uma menina. Segue para o Porto, mas teve para ir para Guimarães, não fosse um Renault 5 que acabou por nunca chegar. Nas Antas tinha o ritual de molhar a cara e os braços e dizer para si: vamos lá Augusto, vamos a isto. Como jogador sénior venceu 14 títulos, uma Taça dos Campeões Europeus, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça Europeia, 5 Campeonatos Nacionais, 4 Taças de Portugal e 2 Supertaças. Esteve presente no Mundial do México, em 86, 25 jogos como internacional lá. Seguiu-se depois a vida de treinador, onde começou nos Júniores do Porto, foi adjunto de Futebol do Porto, foi adjunto de Bobby Robson, campeão no Sporting, passou por Qatar, Grécia, Irão, Angola, Roménia, Egito, Brasil e mais de 10 emblemas nacionais portugueses. Como treinador venceu 5 títulos a nível sénior, um campeonato esse que vésperas antes, ou 2 jornadas antes de ganhar, almoçou com Hugh Pinks na véspera do jogo contra aquele que poderia ter sido o jogo do título, contra o Benfica, e diz que essa semana foi a semana que mais envelheceu na vida. Venceu também uma Taça da Liga, uma Segunda Liga, uma Supertaça Portuguesa, uma Supertaça Angolana. Afirma que um balneário sem disciplina é um balneário condenado ao fracasso e é tão exigente com ele como com os outros. Inclusive, já se automultou no Zamalek por ter chegado 5 minutos atrasado a uma palestra. Como treinador, aprendeu que só conhece realmente o jogador quando ele era titular e deixou de o ser. Soube do convite para ir para o Sporting enquanto fazia um comentário para a Antena 1 Futebol do Porto contra o Estrela, quando recebeu uma chamada do Dr. Agostinho Abad. Afirma que o melhor grupo de trabalho que apanhou na vida foi em Guimarães, era apelidava os seus meninos. Foi treinador de Pep Guardiola no Qatar. Na Grécia ficou com uma grande relação com o presidente e diz que é um povo que nunca esquece quem os trata bem.
Afirma que André Cruz foi o jogador que mais o marcou pelo profissionalismo e qualidade que tinha. Por razões diferentes, atrevo-me a dizer que Rui Jorge e Paulinho Santos devem o sucesso das suas carreiras graças ao Mr. Inácio. Outros ilustres que também marcaram a carreira do Augusto Inácio foram o Juca, o Osvaldo Silva, que dizia para não ser refilão, o César Nascimento e, claro, Bobby Robson. A sua resiliência foi sempre o que diferenciou como jogador, inclusive quando estava lesionado pedia à sua primeira mulher para lhe trazer sacos de gelo para recuperar mais rápido. Pelo que li, foi o segundo jogador em Portugal a seguir a Baixo Lopes a fazer de forma mais recorrente os carrinhos em Portugal, e afirma que as maiores medalhas que tem, não há dinheiro que pague, é ser prémio de Strompe no Sporting como jogador e treinador e ser dragão de ouro no Futebol Clube do Porto como jogador e treinador também. Senhoras e senhores, Augusto Inácio. Antes de fazerem perguntas, muito bem, foi a buscar coisas que muita gente não diz, descreveu exatamente aquilo que foi o início até agora. Só há uma coisa aí que eu digo que o mérito é deles, sabem aproveitar, o Rui Jorge e o Paulinho. A história do Paulinho é das histórias mais giras, a Rui Jorge também. Lançando aqui um bocadinho aquilo que foi a parte da sua carreira como treinador, como o Ricardo referiu, até se começa a afirmar mais no lado direito, por motivos também do plantel e das opções que havia à disposição no Sporting, e joga como esquerdino na lateral direito, algo que não era comum na altura, continua a não, apesar de estar agora a ver, até no Sporting, o Jenny Katama à direita, o Inácio no ano do título jogava à direita. No futebol não é muito comum vermos isso, enquanto que nós vemos muitos destros a jogar à esquerda. Porquê que acha que há essa diferença entre esquerdinos e destros? Como é que foi a sua experiência? E como é que foi a sua experiência também nesse sentido? Não, eu vou contar a experiência agora. Eu acho que naquela altura, não tenho bem a certeza, quase a certeza, eu fui o único defesa esquerdo que jogou lateral direito e foi à seleção canhoto para lateral direito. Sim. Incrível, porque do lado direito, pés direitos jogavam no lado esquerdo, havia muitos, mas do pé esquerdo jogavam no lado direito não havia nenhum. Tanto que os meus carinhos eram ao contrário. Em vez de ser para dentro do campo, era sempre para cantos, quer dizer, fazia cantos, porque o jeito era este. Isto tem a ver com uma altura em que o Sporting tem um defesa direito, que é o Tomé, que é uma compadre. Fazemos jogo de apresentação com a Académica, o Tomé lesionou-se e nós na quarta-feira a seguir, isto já foi um sábado, salvo ver, quarta-feira a seguir íamos a Madrid, numa festa de homenagem ao Rodrigo, que era o guarda-redes do Atlético de Madrid, e o Juca veio ter comigo e diz-me assim: miúdo, já jogaste a lateral direito? E eu, então não joguei lateral direito, foi sempre a posição que eu mais gostava, era lateral direito. Então não joguei. Pô, então olha, agora em Madrid vais jogar lateral direito? E sabes quem é que vais apanhar? E eu digo assim: um jogador do Atlético de Madrid, de certeza. E ele assim: vais apanhar o Ayala. Eu, o Ayala? Quem é o Ayala? Que era da seleção da Argentina, cabelo comprido, era um craque naquela altura. Eu sabia quem era o Ayala, eu estava aqui armado aqui aos cucos com o treinador. E ele assim: vais apanhar o Ayala, o gajo é muito rápido, o gajo 1 contra 1 é muito complicado, tens que ter muita atenção a ele. E ele assim: ó, seu Juca, eu vou apanhar o Ayala. Ele vai apanhar o Inácio de Valpina. E onde é que está o problema disso? É assim que eu gosto de ouvir e tal, sei que é assim mesmo. Não tens medo, é assim mesmo. Okay? Primeira jogada, acho que nem havia 1 minuto de jogo. A bola vai para o Ayala, dou-lhe uma porradona. O Ayala virou os pés para a cabeça. E ele no chão era para mim assim: hombre! E eu digo assim: não posso falar isto aqui porque está a gravar. Eu, hombre, te pariu, ó. Vá, levanta-te e joga. Tens a minha que és o Ayala. Sou o Inácio de Valpina, vai dar banho ao cão. E então começámos ali o jogo. E o jogo gostou, que da postura, não é? Malandro, de bairro. Eu tratava o Ayala quase por tu, quando o Ayala era um jogador fenomenal. E eu estava a querer dar os primeiros passos para ficar na primeira equipa de Sporting. O que é certo é que eu fiquei 2 anos na primeira equipa de Sporting e fui à Seleção Nacional da Defesa Direita. É verdade. Mas e porquê que acha que é muito mais comum destros à esquerda do que esquerdinos à direita? Foi tendências. O futebol tem muito modas. Quando aparecer alguém que se ingre do lado direito com pé esquerdo, a lateral com 2 centrais, porque com 3 é mais fácil. Repara que antigamente era impensável o extremo direito não ter pé direito e o extremo esquerdo não ter pé esquerdo. Hoje o extremo direito joga no lado esquerdo e o pé esquerdo joga no lado direito. São as tendências. Por acaso eu até gosto mais dos pés contrários.
Agora, ser defesa é muito mais complicado. Até pelo... Até num para um ocupação. Não é só isso. A ocupação do espaço, principalmente sem bola, é completamente diferente do que se estivermos na posição do lado esquerdo, que é o nosso pé. Sim. Temos uma sensibilidade melhor para fecharem, para ocuparem, para lançar os três. Adivinhar às vezes onde é que a bola vai ter. Sim. Do lado direito, andas ali às aranhas e às vezes eu digo assim, epá, isto é falta de rotina, falta de treino, falta de jogos, mas entretanto os treinadores das equipas grandes e mesmo das pequenas, tens uma falha, tens 2 falhas, tens 3 falhas, ou lá, vais para o banco e não jogas, ou lá, e tens que te adaptar àquela situação. Agora, acho que o futebol muda tanto, mas eu acho que a tendência é essa, mais o lateral direito, por isso que eu acabei de dizer. Agora, com 3 centrais é muito mais fácil, e até vou-vos dar um exemplo. Há sistemas que prejudicam um jogador e há sistemas que beneficiam e de que maneira um jogador. Eu vou só dar este exemplo que é recente. Há 4 anos atrás, ninguém lá no Sporting, vem cá dizer agora que é o patrão, e todo, sempre gostámos dele, Tanga, digo eu, Tanga. Coates. Era um buraco, vinha para a rua, fazia penaltis, marcava gols da própria baliza, estava ali assim com a imagem toda derretida, não sei o quê, pá, este gajo que vem para aqui e tal, não sei o quê. Embora tivesse um grande corpo, mas não era aquilo lento. Com 3 centrais. Com 3 centrais. É o patrão, é o que ensina os do lado, é aquele que adivinha, que cheira, que joga com a experiência, joga no espaço. Se a bola for atrás, já é um bocadinho mais complicado, por isso é que joga o Santos Justo. Mesmo assim está muito melhor. Claro, está muito melhor, não. Eu acho que se não fosse o sistema, eu acho que ele já não estava no Sporting há muito tempo. Mas isto para dizer que há sistemas que beneficiam uns e há sistemas que não beneficiam. E na altura foi contratado quando o Mister era diretor na altura do Sporting. Não, desde que tinha saído. Ainda não? Já tinha saído? Tinha saído. Em 2016. Eu, nessa altura, quando eu fui diretor do Sporting, as pessoas têm memória curta. E às vezes é bom ouvir estes podcasts, não é? Porque é sempre bom ouvir o nosso podcast. Às vezes as pessoas precisam de um reset para perceberem aqui assim algumas coisas. Quando eu fui diretor do Sporting, eu lembrei-me tantas vezes do Tony do Benfica, quando ele deu uma entrevista e disse assim, tenho que contratar jogadores com um saco de caramelos. Uma expressão que eu gravei aqui na memória. E eu disse assim, cá para comigo, Tony, tens aqui o Tony 2. Eu também tenho um saco de caramelos. Mas não era eu que fazia os negócios, nem não fazia nada disso que o Tony fazia. Eu ali dava o aval, este jogador tem condições, não sei o quê, porque eu nunca quis, nem tinha essa autorização, tampouco, nem esse poder, mas nunca quis estar nos negócios e quanto ganhas e quanto pagas ao outro clube e não sei o quê, que isso era para a administração, que não era o meu pelour, era da administração. Antigamente não havia SADs, não é? Pronto, mas naquela altura que eu entrei, havia a SAD, e também não queria estar... a minha prioridade para não dizer assim, quanto é que queres ganhar, e depois podia dizer naquela altura ao Bruno e tal, ele quer isto, quer aquilo. Eu dizia assim, quando era dinheiro, está ali o diretor financeiro, está ali o presidente, com os empresários, é com eles que têm que falar, comigo não é. Para mim, um jogador assim, ele está disposto para vir para o Sporting, sim senhor, quer mesmo vir e tal, não sei o que mais, encaminhava as coisas, e o negócio era para ali. Até por uma razão muito simples. Mesmo assim, uma pessoa é sempre acusada. O diretor desportivo, eu não era diretor desportivo, eu era diretor-geral, que é diferente. E o diretor-geral tem uma ascendência mais do que o diretor desportivo, até podia ter autonomia de poder negociar com a autorização da direção. Mas eu nem assim quis. E por uma razão muito simples. É que não é naquela altura, eu acho que é todas as alturas. É o diretor desportivo, este jogador vem para aqui, também vai receber comissão, também vai receber dinheiro. Isto é verdade, isto estamos aqui a falar abertamente e é assim que são as coisas. Claro. E eu não quis entrar aqui para não ser acusado. Mesmo assim, eu fui acusado. Então lá, é caretacho, aquelas coisas que eles dizem. Mas não havia. O Sporting fez a primeira época com 26 milhões de euros. Sim. Era quase o orçamento. 13-14. Era quase o orçamento do Braga. E, no entanto, falamos com os adeptos, é para ser campeão. Claro, não interessa quanto é que tu gastas ou quanto não gastas, é para ser campeão. Ficámos em segundo lugar. Ali a formação foi muito importante nesse ano. E alguns jogadores resgataram alguns que estavam, William Carvalho. Houve uma altura. É o que eu estou a dizer, estamos aqui à noite. Essa história do William Carvalho. Mas podemos estar. Vir para o Sporting, é uma história muito gira, porque foi-me dito a mim, eu não vou dizer quem, porque senão o rapaz pode ficar melindrado comigo,
só me disse assim para mim, mister, vejam o Willian Carvalho no início da época. Está bem? Pronto, ok, não sei o quê. Vem um outro, mister, pá, o Willian Carvalho vale a pena ver no início da época e depois quiserem dispensar, dispensa. E eu falei com o Leonardo Jardim. Pá, o Leonardo Jardim, então podes falar neste miúdo e tal, não sei o quê. Pá, não queres levar o rapaz que nós íamos fazer o estágio em Toronto. E ele tinha uma lista de 26 jogadores e já tinha a lista preenchida. E ele disse, pá, já tenho a lista dos 26, não posso levar mais ninguém. Ok. Eu falei com o Bruno e disse assim, Bruno, pá, estou-me farto de falar neste jogador assim. Pá, tenho uma ideia do jogador, mas não tenho uma ideia para dizer que é bom, que é mau, não presta. Pá, não tenho. E eu também gostava de o ver antes da gente o dispensar, porque a gente não sabemos o que é que temos aqui. E diz assim, então fala com o Leonardo. Então, assim, pá, o Leonardo já tem a lista dos 26. Então, e se ele for? Pá, se ele for, nós temos que pagar do nosso bolso, porque a comitiva é de 26 jogadores. Lá estás tu, a gente tem despesas. Não, isto não é uma despesa, isto é um investimento, isto não é uma despesa. Até para ir ele, vai o Xabi, vai o Salvador Ponte, não sei o quê. Então foram mais 3. E nós íamos fazer 2 jogos lá, um com uma equipa lá do Canadá e outro com o Nacional de Montevideo do Uruguai. Eu, naquele jogo com os canadianos, eu disse cá para comigo, agora o Leonardo vai meter o miúdo a jogar e vai ver, e vai tirar as eleições. O miúdo não saiu do banco. Eu digo assim, não me digas que o miúdo viajou de Lisboa para Toronto e nem calça um bocadinho. Então, sem eu dizer nada, o Leonardo veio ter comigo e disse assim, pá, o miúdo nos treinos, pá, o miúdo parece que está a querer subir um bocadinho. E eu assim, pois para o Leonardo contei esta história, foi muita gira. Pá, Leonardo, diz-me uma coisa, já foste agricultor? E ele, agricultor? O que é que isto tem a ver? Já foste agricultor? Ele assim, não. Pá, o agricultor normalmente acorda às 5 da manhã e pega no trator, com aquela umidade toda, e quando vai para o campo, ele dá a chave e o trator é... Depois é que vai. O Willian é isso, é um trator. Está... Espera aí, se lhe deres o terreno, ele vai. Epá, mas estou a gostar do miúdo e tal, não sei o quê. Espanto dos espantos, com o Nacional Montevideo, o jogo mais forte, o Willian Carvalho é titular. Titular? Melhor jogador em campo. Ganhamos aquele jogo 3-1 ou 3-0, o que foi. Mas não interessa o resultado. Epá, o miúdo faz um jogo de caraças. Epá, todos contentes e tal, não sei o quê, o miúdo não sei o que mais. E eu, no avião, disse assim para o Bruno, Bruno, este miúdo só tem mais um ano de contrato. E diz ele assim, pá, temos que fazer contrato com ele. Porque este miúdo tem que ser nosso. Se a gente quiser emprestar, é nosso, não é dos outros. Largar assim de mão, não. Ele assim, pronto, então trata tudo isso. E aí sim, trata tudo isso. E dá-lhe o mesmo contrato do João Mário. Estava no Sporting. E eu, no avião, cheguei ao pé dele e disse assim, olha, chegamos ali por volta de 10 horas ao meio-dia, a Lisboa, tomas um banhinho e tal, almoças, e depois às 4 da tarde vais lá assado, que é para eu falar contigo. E ele, está bem, mister. E assim foi. Às 4 da tarde estava lá, está um mister, não sei o que, estás cansado? Ele assim, um bocadinho, não me digas, tu com 20 anos já estás cansado. E eu com esta idade não estou cansado, tu estás cansado. Isto não é jogador a Sporting. Ele começou-se a rir e tal, não sei o que, e diz-lhe assim, olha, pá, é para nós renovarmos o contrato e tal, não sei o que, não sei o que mais. E diz, mas eu gostava que tivesse aqui o meu pai. Eu acho muito bem. Eu pensava que o pai vivia aqui em Lisboa. Eu acho muito bem, então estou a ligar lá para o teu pai, para ele, eu espero aqui por ele. O meu pai está em Luanda. Está em Luanda. Então diz ao teu pai para apanhar o avião e amanhã a gente tem aqui a reunião à mesma e a gente reúne-se aqui. Mister, mas ele só pode vir agora só para o mês que vem. Olha, resolve como tu quiseres. Até quinta-feira ao meio-dia. Quero isto fechado, porque no sábado era a apresentação que o Real se dá em casa. Pá, é a apresentação, pá, tens de ter isto resolvido, porque senão vai entrar aqueles que têm contrato. E, embora tenhas contrato mais um ano, mas vamos dar prioridade àqueles que fazem parte do plantel. Eu acho que podes fazer parte do plantel. Agora vou dizer uma coisa. Não penses em dinheiro, não penses em mais nada. Pensem só vestir a camisola do Sporting, porque depois as coisas acontecem naturalmente. Tens capacidade, tens qualidade. Pá, é uma questão só de não seres, entre aspas, ganancioso agora, queres o mundo todo agora e depois amanhã vamos ver. Não, tu amanhã tens um futuro grande se o teu presente for bom hoje. E pensa mais nisso. Ok. Lá vai e assinou
jogou com o Real Sociedade, melhor jogador em campo, outra vez. E eu digo assim, este gajo é mesmo de marca, melhor jogador em campo. E foi assim que ele foi para o Sporting. De um jogador, porque ele estava no século de Bruges. Exato. Isto é... E até jogava mais à frente do que... Não é? Até E jogava um bocadinho mais à frente, mais a 8. Mas havia jogadores assim no Sporting que andavam assim espalhados e às vezes... que o Adriano estava na Académica, no ano anterior, não é? Teve lá, mas o Adriano já estava no Sporting. Já estava no Sporting. Já estava. É uns 12. Sim. Ou seja, já está, dos 3 já estavam, exato. Mas o Sporting não tinha dinheiro para fazer contratações. Pá, eu descobri um jogador, fui eu que descobri mesmo, um jogador, não, que dentro das limitações financeiras que o Sporting tinha, mesmo assim, não era um grande jogador, mas foi um jogador, dentro daquilo que pedíamos, não foi nada mal, ainda deu dinheiro ao Sporting quando foi para a Lazio. Foi Maurício, central. Maurício, central, exatamente. E eu lá, um jogador que a gente não tinha, não havia papel, o que é que a gente havia de fazer? E tínhamos que agradecer o nome do Sporting com aquilo que tínhamos. Mesmo assim, em segundo lugar, foi uma coisa que ninguém dá valor, mas nas condições onde nós estávamos, eu acho que aquilo foi quase ganhar uma Champions. Vindo da pior época de sempre, do Sporting. E qual foi o papel do Leonardo Jardim nesse... Muito bom, Eu tinha uma relação, e tenho uma relação com o Leonardo Jardim. Deixa-me dizer só esta cena para vocês perceberem o contexto que é, às vezes, o olhar de esguelha de alguém que foi treinador, que fui eu, passou a diretor-geral, e o treinador que entra, como é que ele te olha para ti? Como diretor-geral, como um gajo que está aqui, quando se correr mal é ele que vai agarrar, os fantasmas, as sombras, a escuridão, e ele ficou sempre à vontade comigo, porque quem indicou o Leonardo Jardim ao Sporting fui eu. Quem concretizou foi o Bruno de Carvalho, presidente é presidente, mas quem indicou esse nome fui eu. Contra todas as outras opiniões que havia de alguns também que falavam, foi aquele. E uma das coisas que eu disse logo no princípio, juntei a equipa técnica toda do Leonardo Jardim com o Leonardo Jardim e disse assim, meus amigos, é só para vos dizer isto, para vocês serem testemunhos uns dos outros, que enquanto eu estiver aqui como diretor-geral de futebol, nunca serei na vida, em que circunstâncias for, treinador de Sporting. Ponto final, parágrafo. Se acontecer alguma coisa, porque no futebol tudo pode acontecer e sair, da certeza absoluta que não serei nem um dia treinador principal do Sporting. Estejam à vontade comigo, contei com a minha colaboração para tudo o que vocês quiserem, e a relação com o Leonardo Jardim foi sempre unha com carne, carne com unha. Top. Por isso, siga a carreira dele e desejo sempre o melhor, e acho que ele está muito bem, e acho que foi uma grande escolha naquela altura para o Sporting. Muito bem. Agora vamos só voltar um bocadinho atrás, até porque não deixa de ser um programa de homenagem ao Mr. Augusto Inácio, e gostava de voltar aos tempos de jogador, em que venceu 2 campeonatos pelo Sporting, operado 2 vezes. Os seus colegas até brincavam a dizer que dava sorte quando era operado. Ele sabe tudo, pá. E depois... Ele esteve lá. E depois... falámos também há um bocado em off sobre o Presidente Pinto da Costa. Seguiu-se o Porto e teve quase para ir para Guimarães, não foi? Não foi Não, assim, e para o Portimonense, e para o Renascença. E para o Amora. E para o Amora, que tinha lá os terrenos. Sabem tudo. Muito bem. E queria perceber como é que foi essa transição, como é que foi chegar àquele Porto. O Pedroto adorava, porque dizia que parecia que o Augusto Inácio tinha nascido ali, porque era jogador a Porto. É verdade. E queria que nos explicasse também, até porque o Pinto da Costa saiu há pouco tempo e é uma figura incontornável do nosso futebol, como é que foi essa relação, como é que foi essa aproximação ao então jogador, Augusto Inácio, e se recorda com felicidade, acredito que sim, esses tempos. É verdade, eu já contei esta história, mas nunca é demais de repetir a contá-la. E mesmo assim acho que esta história não encaixa principalmente para aqueles que, desculpem a expressão, que são burrinhos, têm as paletas, só vêm sempre assim e não querem saber depois daquilo que eu conto ou que deixei de contar a verdade. Atenção, eu quando falo estou a falar de verdade, eu não estou a falar em inventar coisas, porque quanto mais a gente fala sobre este assunto, e eu digo sempre a mesma coisa, quando é mentira há sempre uma outra coisa que foge. E a verdade é sempre as mesmas coisas que eu digo porque foi aquilo que aconteceu. A questão dos 5 contos. Sim. Eu ganhava 1.100 contos no Sporting naquela altura. E acabava o contrato com 27 anos.
pai de 2 crianças, um casal, um rapaz e uma menina. E eu assinava os contratos com o Sporting, com aquilo que eles queriam, e era só assinar porque estava todo contente, que era o Sporting, Clube do Coração. Só que eu comecei a pensar, aos 30 anos, Augusto, és velho, é o último contrato da tua vida, e com isto estás a ganhar aqui e não vais trabalhar para as obras. Porque eu praticamente quase que jogava quase sempre borla no Sporting. E era titular da equipa de Sporting. Mas nunca houve um diretor, um presidente, que só conhecia João Rocha, dissesse assim, pá, este miúdo merece mais algum dinheiro, pá, vamos dar mais algum. Não, nunca tive nada disso. E eu também nunca me queixei. Chegou a altura do contrato, e vieram falar comigo, eu disse, pá, eu quero 6.000 contos de 3 anos, 2.000 contos por ano. Eu não sei se pedi pouco, ao ponto, eu acho que pedi pouco, ao ponto de dizerem assim, pá, isso é muito dinheiro, damos-te um aumento de 3 contos por mês. Ou seja, ia ganhar 1.136 contos por ano. Eu digo assim, grande aumento, Augusto. Para o último contrato da tua vida, e eu digo assim, não, desta vez, Augusto, vais pensar com a tua cabeça, não vais com o coração, pensar só no Sporting, agora desta vez vais lutar pela tua família. E eu disse assim, pá, se não me derem 2.000 contos, eu não fico. E aquilo andou, não passaram mais cartão. Deixaram andar, como quem diz assim, pá, se quiseres ir embora, vai. Foi a ideia com que eu fiquei. Entretanto, apareceu a Moura, com os terrenos e não sei o quê, não sei o que mais. Ainda bem que não fui para o Moura, que não sei se os terrenos eram deles ou não, mas isso é outra coisa. E depois apareceu o Guimarães, a minha casa, na Póvoa de Santo Adrião, onde eu vivia, na minha casa, e lá uma altura, pá, praticamente os dinheiros estão certos. Porquê Guimarães? Estava lá o Pedroto. E foi o Pedroto que me indicou para ir para o Vitória de Guimarães. Mas que entretanto sai, não é? Sim. Entretanto, estamos ali naquela e disse assim, pá, a mulher vai levar os miúdos para a escola, eu levo o carro para o treino, a mulher não vai andar de táxi, eu vai andar agora de autocarro para levar os miúdos à escola, pá, quero um Renault 5, quero um carro barato, quero um Renault 5. E o homem cheio de arrogância diz assim, já não está carros a ninguém. Me podia dizer assim, mister, não damos carros a ninguém, pá, mas sabe como é que é o clube, é assim, uma coisa qualquer, não damos carros a ninguém. Nunca cheio de arrogância. Eu digo assim, não dão carros a ninguém, mas dão-me a mim. E aí fui arrogante também. Não dão a ninguém, mas dão-me a mim. Não dão a ninguém. Eu disse, então, nada feito e não sei o que mais. No outro dia, do nada, essa pessoa do Vitória de Guimarães diz assim, Augusto Inácio roeu a corda. Mas roeu a corda ao quê? Se eu não cheguei a acordo, como é que eu roeu? Eu foi arrependido, que ele me mamou meia garrafa de Chivas Regal, eu fiquei com essa garrafa do whisky. E fiquei com prejuízo. Mas isto é verdade também. Eu digo assim, mas como é que eu roei a corda se eu não cheguei a acordo de nada? Não disse, apertei as mãos, nada. Até que alguém, esta é uma história também muito gira, eu tinha sido operado no menisco, recuperei, e vamos jogar com o Vitória de Guimarães no estádio do Braga, no 1º de Maio. Estava o campo do Vitória de Guimarães castigado. E eu ia para o banco. E vocês não conhecem o estádio 1º de Maio, aquilo sai-se da cabine, depois tem umas escadas, tem um túnel, sobe-se as escadinhas e está-se para o relevado. Nesse espaço, nesse solo aí, que para descer as escadas para o túnel, há um senhor que chega-se ao pé de mim, muito conhecido naquela época, hoje se calhar ninguém se lembra disso, que era um ser chamado John Holiday, tal e qual o John Holiday, sabes aquele da guitarra? O cabelo assim, louro e não sei o quê, tal e qual o John Holiday. Ele disse, Inácio, está tudo bem e tal, não sei o que mais. E disse, então Johnny. E eu conhecia ele de figura, não que tivesse contato com ele de figura. Então John, está tudo, então não sei o quê. Pá, tudo bom para ti. E mete-me papel na mão. Mete-me papel na mão, vou para o banco, começo a ler o papel, número de telefone do Pinta Costa. Eu assim, no banco, eu tinha o telefone do Pinta Costa aqui. Pronto, pus aquilo lá no bolso das calças do fato de treino. E quando saí dali, eu digo assim, pá, isto, ligas ou não ligas? Vais ligar, não vais ligar? Não foi preciso ligar. Alguém me ligou, da parte do Pinta Costa, queria falar comigo e não sei o que mais. Ok. Lá fui falar com o homem. Ele dá-me um contrato, pá, 3 vezes mais que aquilo que o Sporting me dava. 3 vezes mais, para não dizer 4 vezes mais, anda à volta disso. Era. E eu disse assim, olha, que recaldinho, Augusto. 300 km de Lisboa para o Porto. Não tinha mentalidade para sair de Lisboa, parece que saía de Lisboa e ia para o estrangeiro. Era sempre ali naquele espaçozinho. Ia para o Porto, e a família. Pois, a família tens que levar para o Porto também. E a mudança, e os miúdos para a escola, outra escola, e não sei. E andei naquela coisa. Eu disse, não, vais assinar para o Sporting, mas tenho que dar os 2.000 contos.
e andei ali outra vez com o Jaime Lopes, já faleceu. Epá, o Jaime, fala com o presidente. Epá, tenho uma proposta, ganhar 5 mil contos por ano. Mas por 2 mil? Eu quero ganhar 2 mil por ano. O outro clube dá-me num ano aquilo que vocês dão em 3 praticamente. Epá, eu quero ficar aqui no Sporting, não quero sair do Sporting. Quero acabar a minha carreira no Sporting. E ele assim, Vlá, tu és teimoso. Já te disse que a gente foi até aos limites. E eu disse assim, pá, vai lá, fala com o homem, andaram-me a entreter. Até que chega o último jogo do campeonato, Porto Sporting. O Sporting já campeão, com o Alisson, e era a luta da bola de prata entre o Jacques e o Jordão. Estavam empatados, acabou por ganhar o Jacques. O Porto ganhou esse jogo 2-0, o Jacques faz um golo e com esse golo ganhou a bola de prata, o meu amigo Jacques. E nesse final do jogo, dizem para eu ficar no Porto para termos a última reunião. Que eu andei sempre a atrasar por causa do Sporting, E então vou ao autocarro buscar a minha mala, e é quando o presidente do Sporting, João Rocha, diz: "Oi, Inácio, Sr. Presidente, vou ficar aqui." Não, você vem para baixo. Eu digo assim: não, eu para vir para baixo, vem aquele, que iam ficar lá no Porto. Se vierem aqueles todos para baixo, eu também vou. Agora, se aqueles ficam, porque é que eu não hei de ficar também? Qual é a diferença? Não sei se lhe tinha cheirado alguma coisa ou não. O que é certo é que eu não fui. E fiquei. Então vou para o Marisqueiro em Matosinhos. Então estava lá um senhor, aquele Sr. Vasconcelos, que não me esquece, que era da Torgás, que já morreu. As toalhas eram de papel, a comer ali um marisquinho, não sei o quê. Ele tinha uma voz assim muito grossa. "Então, vamos assinar para o Porto ou não?" E eu digo assim: depende. E depois estava a dar o resumo, e ele assim: "Olha, bola de prata, Jacques, bola de prata." E eu digo assim: pois, mas nós é que fomos campeões. Nós, Sporting. E estava a anunciar com o Porto. E praticamente ali chegámos a acordo, só faltava ali umas coisinhas, mas arestazinhas ali. É quando eu voltei depois com o Pinto da Costa, e estamos ali a falar, e pronto, havia ali uns dinheiros que tinham que ser recebidos para outras coisas que eu queria, que eram comprar casa logo ali no Porto, neste caso até foi na Maia, e antes de assinar para o Porto, pego no telefone e ainda ligo para o Jaime Lopes. Jaime, tenho aqui tudo na mão para assinar para o Porto. Como é que é? Eu quero ficar no Sporting. Ele assim: olha, eu falei com o homem e não há hipótese nenhuma, é isto e não saímos disto. Então está bem, então eu vou assinar para o Porto, que é para vocês não digam amanhã que eu não dei todas as possibilidades. Cheguei ali e assinei para o Porto 3 anos. E é assim que eu vou para o Porto, porque dei todas as possibilidades. Nunca pensei, mas vou dizer uma coisa já, que é para não haver confusões, e quem ver este podcast, eu não, nestas coisas sou muito direto e muito frontal. Se fosse hoje, fazia exatamente a mesma coisa. Fui muito feliz no Porto, ainda bem que fui para o Porto, porque ganhei as maiores conquistas como jogador no Porto, foi ali que iniciei a minha carreira de treinador no Porto, fui muito bem tratado no Porto Clube e no Porto Cidade. 31 anos. Por isso, eu saí de lá com 34, não, estive lá 31 anos na cidade do Porto, sim. Eu tive 7 anos como jogador, 2 anos como treinador de júniores e 4 anos como adjunto. Por isso, eu quase tenho mais anos de Porto do que tenho de Sporting, embora o coração seja Sporting, mas tenho mais anos de trabalho no Porto. E se me dissesse assim, agora se fosse hoje, e como é que era? Tu mudavas? Não mudava nada. Fazia exatamente a mesma coisa, porque acho que fui muito feliz no Porto e as oportunidades não é que fossem bem aproveitadas. Eu nem a queria aproveitar. Simplesmente o Sporting não pode fazer aquilo que me fez ao fim de um ano, ao fim de um mês de estar no Porto. Pois, nós chamam-me, e depois já me dão o mesmo dinheiro que me dava ao Porto, já não era aos 2.000, já era aos 5, estava em Lisboa. O Porto ainda não me tinha pago aquilo que estava acordado, que era um X que eu precisava para a entrada de uma casa que eu queria comprar no Porto, não queria entrar em casas alugadas, queria comprar alguma casa ali, pronto, era um investimento que eu fazia. E depois há uma reunião onde é ali assim, hoje é o Chimarrão, que era a churrasqueira de Campo Grande antigamente. O João Rocha diz que onde é que eu vinha a Lisboa, e disse: pá, vou no sábado, e diz ele assim: então, pá, eu fico aqui à sua espera, almoçamos aqui. E ele para mim: 1h30? E eu: qual 1h30? Se tiver para ir é por volta das 3 horas, porque eu tenho treino de manhã no Porto, como é que eu posso estar aí à 1h30? Não posso. Então eu espero aqui por si. Ok. Quando eu chego à churrasqueira do Campo Grande, vocês conheceram aquilo, quando se entra do lado esquerdo tens a sala, mas depois do lado direito tem umas escadinhas e tem uma sala ainda maior. Mas nessa sala, mais pequena,
quando eu olho, está a equipa toda do Sporting a almoçar. Está presidente, está treinadores, está jogadores. E eu digo assim, epá, mas o que é isto? E o João Rocha viu-me e diz assim, Inácio, para aqui. E eu, não, venha você aqui. Eu não sou jogador de Sporting, sou jogador de Porto, calma aí, tenho que ter respeito pelo Porto. É quando ele vem e vem-me dizer isso. E naquela altura pedi-se rescindir o contrato com justa causa, com tudo o que a gente quisesse. Não me adaptei à cidade, psicologicamente estou afetado. A família não está com isto, dava direito logo a rescisão de contrato. Mas eu entendi que não devia fazer aquilo, porque acho que era uma traição que eu fazia a um acordo que eu já tinha feito e que não ia de forma alguma poder quebrar aquilo que já estava acordado, tanto de escrito como de mão. Quando eu aperto a mão, aí está tudo certo aí. Eu não precisava de escrituras. E quando regressou ao Porto, Pinto da Costa já sabia que tinha estado nas Pois, churrasqueiras? Essa é uma história também, pá. Vocês lembram-se de tudo, pá. Agora, Estão muito bem preparados. Já agora uma coisa. também como é que era o controle dessa altura. Faça ponto já para as duas perguntas. Eu estou ali assim, e está muita gente a ver aquilo. E eu digo assim, mas independente, está muita gente a ver aquilo, eu devo uma satisfação ao Presidente do Porto. Que aconteceu isto, porque se não é para a minha boca, é para a boca de outros, vai saber, mas mesmo por mim. Então eu bato à porta do gabinete logo na segunda-feira, quando havia treino, segunda ou terça-feira, não me lembro, e eu bato à porta, e eu, quem é? É o Inácio. Inácio, entra. Tinha uma excelente relação, e tenho, uma excelente relação com o Pinto da Costa, e diz assim, então, como é que estamos? E há lá uma expressão muito gira no Porto, estamos como um aço. Não é, estamos bem, tudo bem. Não, estamos como um aço. Essa que eu gosto de ouvir. Então, o que é que o Inácio me quer dizer? Passou-se isto assim. E diz ele assim, eu já sabia. Já sabia, mas eu não quero saber se já sabia, se não sabia. Eu estou-lhe a dizer aquilo que se passou, que é para não ver confusões, já sei como é que é isto no futebol. Há confusões sempre tudo e por nada, só intrigas. Eu quero dizer que aconteceu isto, mas não contei que era para me resgatar do Porto para rescindir contrato. Vou dizer que foi, estivemos a falar, pronto, encontramos no restaurante e estivemos ali a falar. Nunca havia um encontro, isso não ia dizer, senão o homem ia começar também a ver filmes, não é? Não ia dizer, quiser-me resgatar, para estar aqui eu armado em campeão perante ele, armado aqui em bom, olá, eu quis ficar no Porto. Não, são coisas pessoais particulares que não fere nada em relação àquilo que estava escrito e estava acordado, mas eu só queria que ele soubesse que eu estive a falar com o João Rocha e estava lá a equipa de Sporting naquele restaurante onde eu estava. E ele disse, eu já sabia. Ligaram-me logo, você estava ali. E eu disse, pronto, ainda bem. Então eu comecei a perceber, dizer-lhe assim, pronto, já ficas a conhecer o que é o Porto. Muito bem. Então comecei a ouvir histórias de o pessoal estar na cama às 11 e alguém, não vou dizer o nome, que ia dar a volta onde os jogadores pronto, viviam e se viam o carro do jogador, ponham a mão em cima do capão. Ui, quentinho, chegou agora este gajo. Está quentinho, chegou agora. Se tivesse frio, então ele está bem. Outras vezes entravam mesmo dentro de casa para ver se ele estava mesmo a dormir. Isso também aconteceu. Outras vezes eram os portas, vocês sabem o que são os portas? Os seguranças. A gente lá em cima chamamos os portas. Assim que alguém ia entrar para uma discoteca, está aqui um jogador vosso. Iam lá, iam agarrar o homem pelos colarinhos e iam embora, porque eles sabiam o espaço que uma pessoa dava. E então o Pedroto, esta é a melhor de todas para acabar, o Pedroto, houve uma altura, chamou-me ao gabinete e diz-ele assim, então, estás a dar bem aqui no Porto? E disse assim, então, mister, está tudo bem, tudo a andar bem, felizmente, graças a Deus. E ele assim, e o peixinho é muito bom, não é? Eu tinha comido peixe na véspera. O peixinho é muito bom, não é? E com aquele salzinho ao misto, é um espetáculo. E o Muralha geladinho, vou-te dizer, escorrega bem, não escorrega. E eu, não que não escorrega, eu até vi mais um copo a mais que aquilo que devia ter bebido, mas o Muralhas também estava um espetáculo. E ele assim, e o pudim de caramelo, não é? É bom, não é? E eu digo assim, e o café? Isto é para te dizer que a gente sabe o que se passa aqui. És um grande profissional, não temos nada a dizer de ti, mas se alguém pensa que aqui pode fugir daqui ao pacolar, que sai fora do controle, está tudo enganado. Nós sabemos o que vocês fazem e estamos muito contentes por teres vindo para aqui, porque tu és um exemplo do profissional e estamos muito felizes. Eu disse, ainda bem, mister, pronto, mas mister, vou continuar a ver Muralhas, vou-lhe já dizer. E ele disse, dá à vontade. E foi esta a relação que eu tive com ele. E foi isso que levou ao sucesso da Liga dos Campeões. É isso. A Liga dos Campeões é com o Artur Jorge. É isso, mas eu queria pegou muito bem, fez muito bem a ponta agora para o Pedroto, que era exatamente isso que eu ia perguntar. E ele perguntasse, porque Pedroto foi para Pinto da Costa
uma figura essencial naquilo que foi o início, ou melhor, colocar os pilares fundadores daquilo que seria, portanto, um reinado que acabou agora de Pinto da Costa, de muito sucesso, muitos anos, mas Pedroto assumiu esta posição de um obreiro e até eu ouso a fazer a comparação um bocadinho naquilo que é Ruben Amorim para este Sporting Frico-Varandas, ou seja, como uma pessoa que se tornou a grande cabeça de um homem-projeto. E eu ia perguntar se concorda com esta afirmação e que nos contasse muito daquilo que foi o trabalho de Pedroto, que depois permitiu a Artur Jorge assumir o Futebol Clube do Porto e chegar à conquista da Europa anos mais tarde. Eu acho que o início daquilo é uma história, como é que é de explicar, que é quase um milagre. Faz aquela transformação, sabes, das flores em pães, aquela história. Eu não sei onde é que eles tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro. Vou falar, o dinheiro que eles tinham que me pagar, isto foi em junho. Pagaram 2 dias antes do Natal para eu passar o Natal lá no Porto, na Maia, na casa que eu comprei. Só pagaram-me 6 meses depois. E mesmo assim não foram eles que pagaram. Foi alguém que pôs o bolso dele para eu passar o Natal, porque eu toquei-lhes ao coração. E dizer assim, são um bocadinho supersticiosos. Tenham calma, malta do Norte, tenham calma. E então eu digo assim, estes gajos nunca mais me pagam, tenho que arranjar aqui uma maneira de eles me pagarem. E então andei à procura de casa e encontrei uma casa na Maia que era metade do meu contrato total, de 7.500 contos. Mas a casa era boa, uma casa isolada, espetáculo. Gostei da casa, a minha família, a minha mulher e os meus filhos também gostaram. A minha filha tinha 1 ano quando foi para lá. Eu digo assim, é aqui que eu quero passar o Natal. Mas a velha, que era a dona daquilo, não me deixava passar lá o Natal enquanto tivesse lá o dinheiro. Eu digo assim, mas eu não tenho. Digo, como é que é? Então dei cabo da cabeça dele. E então fui falar com o Pinto da Costa. Disse, Presidente, você vai ter que me salvar. Eu disse, salvar o quê? Então, o primeiro ano que estou no Porto, você obriga-me a passar o Natal em Lisboa. Faz sentido. Mas o que é que diz vai passar o Natal em Lisboa? Então, tenho uma casa, a velha quer o dinheiro, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou passar o Natal? A velha só me deixa entrar dentro de casa com a pasta lá dentro. E diz assim, eu vou falar com um vice-presidente que era um senhor chamado Álvaro Pinto, que eu disse a ele, carinhosamente, era o meu papá do futebol, porque foi ele que me deu o dinheiro para ali. E então, eu mando vir as mobílias de 23 para 24 para cima, numa caminhonete, e eu ainda não podia entrar dentro de casa porque a velhota não tinha o cheque. E então a senhora que passou-me o cheque, às 11h30 da noite, o caminhão chegou às 2 da manhã, para pôr as bebidas todas lá dentro e não sei o quê, para eu passar lá o Natal de 24 para 25 na casa. E foi esse senhor que me deu o dinheiro. Quer dizer, o Porto não tinha dinheiro praticamente quase para nada. E quando eu digo para nada é... Pronto, vou dizer isto e as pessoas vão pensar outras coisas. Não tinha dinheiro para a farmácia, não tinha dinheiro para nós comermos uma frutinha depois dos treinos, ou uma coisa que come sempre isso, essas coisas. Não tinha dinheiro para nada, 0. Os hotéis que a gente fazia estágio, não sei como é que eles pagavam, acho que ficava para depois. Havia sempre alguém que se chegava um bocadinho à frente, e nessa história o comendador Gonçalves Gomes foi realmente um bom amigo do Porto, mas são coisas que eu sei superficiais, mas na profundidade eu não sei. Mas o Porto foi crescendo assim, sem dinheiro. Eu digo assim, como é que este clube pode crescer assim? Então, o Porto foi contratando jogadores, por exemplo, naquele ano contratou 5 ou 6, no outro ano só contratava 3 ou 4, e no outro só contratava 2 ou 3, até equilibrar o plantel dentro de uma dinâmica, de uma metodologia do treino, que era mais ou menos, a orientação do Pedroto como é evidente, e depois dá-se ali um baque, que é quando o Pedroto está doente. Vamos à final da Taça das Taças em 84, já com o Moraes. Nós perdemos essa final, mas sinceramente não é desculpas de português ou de mau perdedor, roubadíssimos, fomos muito roubados com as Juventus naquele jogo, mas as bases, elas estavam ali. E depois o Porto fez outra coisa engraçada. Por acaso ainda hoje, à tarde, ia falar com um amigo meu sobre isso. Porque esta hegemonia toda de clubes do Norte e não há do Sul? Antigamente havia CUF, Barreirense, Portimonense, Olhanense, Oriental, Atlético, Bolenses. Havia muitos clubes aqui do Sul. E de repente começaram a desaparecer e começaram a aparecer outros. Acho que também tem muito a ver com Pedroto e Pinto da Costa. Acho que tem muito a ver com isto. Porque o Porto muitas vezes tinha jogadores e emprestava àqueles clubes do Norte
que é para estarem mais fortes, para estarem, pronto, uns para subir divisão, outros para se manterem na primeira divisão. Acho que também tem ali um bocadinho disso também. Mas o Porto começa a ganhar essas raízes, e depois com uma capacidade de reter jogadores que pudessem estar ali 3, 4, 5 anos, não era 1 ano ou 2, e fugiam. Não, estamos a formatar a equipa. E chegámos a um ponto que tínhamos 2 internacionais para cada lugar. 2 defesas direitos, 2 guarda-redes, 2 defesas centrais, não sei quem. Eu ombreava muitas vezes com o Loreta também, a defesa esquerda. E eu digo assim, taça das taças. O que é que normalmente o Portuga diz? O comboio só passa uma vez, ou seja, acabou, competições europeias, nunca mais lá vais. Ou ganhas agora, nunca mais ganhas. Não ganhas o quê? 2 anos depois ou 3 estamos lá outra vez na Liga dos Campeões. E nós passamos aquelas fases todas de eliminatórias. Vocês não estão a ver a cena da final. A cena da final, íamos no autocarro, a caminho do estádio do Prater. Muita gente de vermelho. Tudo adeptos do Bayern Munique. E há uma malta nossa. Do estádio estava 3 quartos Bayern Munique, 1 quarto só nosso, azul e branco. Mas no caminho, a gente vamos... Não é nervosos, mas aquele stress todo, aquela coisa toda, é o jogo da nossa vida, ganhar, estamos na história, um monte de emoções está cá dentro, tu não consegues explicar. E depois estás a ver o pessoal e eles para nós, 4, 5. Eu, para soltar os nervos, era assim, ao intervalo já estamos a perder 5-0, não te preocupes, deixa estar e não sei o quê. Mas cá por dentro, nós todos ruídos. Demos um grito, entre aspas, do Ipiranga, no balneário, e assim, estes filhos da mãe pensam que nos vão golear. Vão todos. Não posso estar a dizer isto, que fica mal. E vamos fazer. Foi mais qualquer coisa que nos deu para nós irmos ali, todos ferrados, pedimos lá para dentro para ganhar. Mas construiu-se uma equipa assim. E eu pergunto, será que é possível nos dias de hoje construir uma equipa assim, sem dinheiro, cheia de remendos? Eu não digo ordenados e atraso, não havia, mas coisas, por exemplo, de luvas. Antigamente havia luvas, hoje é o prémio de assinatura. Antigamente chamava-se luvas aquilo. E não havia dinheiro, e dinheiro nunca chegava para nada. E o Porto foi sempre um clube vendedor, entra na Liga dos Campeões e vendedor. Perdeu alguma força, sinceramente. O Pedroto deixou essas bases todas, essas raízes todas, mas Pinto Costa continuou e sabia o que estava ali. Mas foi-se rodeando de gente que o pudessem também ajudar, principalmente nos momentos em que o futebol estava em evolução. Era preciso uma dinâmica diferente, uma gestão diferente, um olhar diferente, um scouting diferente, equipas B, sub-23, enfim, uma série de coisas, formação, scouting, tudo isso, faz a evolução. Eu acho que o Porto teve ali assim um momento em que hesitou, ou não se equilibrou de tal maneira que começou-se a perceber um Braga já com uma formação diferente, para melhor e com condições também. O Porto foi ultrapassado nas condições de campo, físicas, não tem academia, agora que parece que vai ter, o Sporting já tem não sei há quantos anos, o Benfica também, o Braga também, o Guimarães já tem, o Boa Vista também já tem. Quer dizer, o Porto não chegou a acompanhar esse processo, porque não é só... fizemos uma grande Liga dos Campeões, vendemos 1 ou 2 jogadores, já está. Mas é a formação, que é o milheiro dos clubes. É daí que vai-se tirar a fonte de riqueza que se pode ter num clube. Mas pronto, por isto ou por aquilo a coisa não andou. Mas naquela altura, sinceramente, Pedroto e Pinto Costa foram aqueles que estavam num patamar naquela altura muito à frente de todos os outros, muito à frente. Mas depois, claro, com a morte do Pedroto, o Pinto Costa continuou a dar-lhe... indiscutivelmente um grandíssimo presidente, mas eu acho que faltou depois gente que o pudesse ajudar numa visão mais profunda em relação àquilo que eram os novos tempos. Pois, é verdade. Não, e efetivamente no seu tempo chega a um Porto que era um clube de região, que na altura o Porto tinha menos títulos que Sporting e Benfica, muito menos, e acaba a sair do Porto, mesmo na sua carreira de jogador. Quando acaba a sua carreira de jogador, o Porto já estava no nível europeu, continental, ganham também a Intercontinental, naquele jogo mítico. Lá em Tóquio? Sim. Mas isso, Jesus, é outra história. Eu nunca vi daquilo. Eu acho que é daqueles jogos
Pá, só se tivermos uma doença que a gente não se lembra das coisas, pá. Mas aquilo é como se fosse, eu estou a falar com vocês e estou a ver exatamente o pormenorzinho das coisas. Epá, então nós vamos para Tóquio, andamos um mês antes a treinar, acordar às 5 da manhã, a treinar às 6h30, 7 da manhã, a tomar o almoço às 10, a ir treinar à tarde, jantar às 5 e deitar-nos às 9. Um mês nisto, para a gente, por causa do lado do jet lag, e para a gente estarmos ali equilibrados. Pá, fomos no avião para lá para Tóquio, no meio do avião, mais 2 comprimidos para dormir, que é para chegares lá, pá, e depois estás equilibrado. Ok, dá cá os comprimidos, um gajo ali a sair de mim. Chegámos lá, 3 da manhã, a Tóquio. O pessoal todo a ligar para a recepção. Queremos maçãs, cheio de fome. Quer saber buscar o quê? Então e aquele mês antes que fizemos aquilo? Então não valeu de nada? Ah pá, aquilo não valeu mesmo de nada. Pode ter atenuado alguma coisa, acredito que sim. Enfim, não sou da medicina, mas acredito que tivesse tido alguma influência em alguma coisa. Pá, mas às 3 da manhã estamos cheios da fome. Às 10 da manhã, quando íamos para o treino, estamos cheios de sono. Tudo trocado. Estava tudo trocado. Vocês não sabem. Nós fomos daqui de Portugal, parámos no Alasca, era mais 9 horas. E chegámos a Tóquio, era menos 9 horas. Andámos assim e andámos assim. Se eu vos disser que demorei, pá, não estou a mentir, à volta de um mês, para entrar no ritmo, no biorritmo normal daquilo que é a rotina de um cidadão, eu demorei para ir à volta de um mês para me equilibrar. Eu muitas vezes não sabia quando é que era hora de jantar, quando é que era hora de dormir, para entrar naquilo. E depois tens que jogar. E tens que jogar. Eu levei uma pisadela num dedo mindinho, nesse jogo. Se naquela altura eu dissesse assim, epá, olha, tenho aqui um machado ou uma tesoura, vou-te cortar o dedo. Podias cortar o dedo à vontade, eu não sentia o dedo. E aquilo, a sensibilidade só me veio um mês e tal depois, é que eu comecei a sentir sensibilidade no dedo, porque o gajo é uma qualquer com o piton, não sei se deu cabo aqui dos nervos isto aqui, ou dos tendões, ou uma coisa qualquer. Eu fazia assim estes gestos, e eu mordia, e não sentia o dedo. Eu digo assim, queres ver, Augusto? Vais ficar sem um dedinho. Se a Paulo não ganhaste, tinha 6, ficou com 5, não é? Eu não, só tenho 5, vou ficar com 4. O Álvaro vai sair com isto. Álvaro, um abraço. E então, eu digo assim, epá, isto é incrível. E quando a gente, o protocolo era, entram as duas equipas em campo, uma vai para o lado direito, que era o Peñarol, outra vai para o lado esquerdo, que era o Porto, isto para o aquecimento. E depois, isto era aqui, 50 minutos antes do jogo, e depois, para aí, meia hora, 25 minutos antes do jogo, começar, recolhia tudo às cabines. Naquele dia está a nevar. Está a nevar. Já não há, o protocolo já não existe. Já não, ninguém vai para a direita, ninguém vai para a esquerda. Era no interior. Então meteram uma linha, não sei se a cor era amarela, não sei, uma linha, em que o Peñarol aquecia daquele lado e nós aquecíamos daqui. Mas tudo aqui, eu quando eu digo uma linha, mas é uma linha no chão, não é uma coisa atravessada. E então, de sapatilhas, e estávamos ali, eles começaram-nos a insultar. Conho, filhas da puta, e não sei o quê, e nós a insultar os gajos. Só faltou andarmos ali logo à porrada antes do jogo começar, já estávamos ali todos pegados uns com os outros. Depois lá meter uma segurança, ali assim no meio, pronto, podia haver, porque os uruguaios são complicados, mas nós éramos fibra, nós não tínhamos medo. E vamos para o jogo. Quando vamos para o jogo, as equipas vão para ali, quando eu meto o pezinho, que eu metia sempre primeiro o pé direito, eu sou canhoto, substituição, ponho ao pé, assim que meto o pé direito lá no gelo. É porque a camada era neve, e por baixo era água, e a água estava completamente gelada. Eu senti os meus dedinhos lá a recolherem todos, e eu digo assim, Augusto, que sacrifício. Ainda por cima jogava de manga curta, e a manga comprida, mas arregaçava as mangas, e arregacei as mangas na mesma, de luvas brancas. Primeiro minuto faço um carrinho, fiquei com as luvas todas molhadas, lá, todas cheias de gelo, tirei as luvas, claro, e mandei fora. Mas o sacana dá-me aqui uma pesadela, quando andava no jogo andava sempre assim, cheio para morder. E fomos para ali, e aquilo ali não era bola vinha, bola ia. É como eu gosto, não, achava que não jogava assim grande coisa, mas tudo bem. Bola vinha, bola ia, bola vinha. Até que a uma altura que o João Pinto dá uma biqueirada e a bola rebentou. Viu-se o pipo no ar. Troca de bola, assim, já era uma bola com laranja ou uma bola verde ou que era fluorescente. E ganhámos aquilo, quer dizer, 1-0 e a acabar a um canto, e olha uma falha, não sei o quê, estou no meio da baliza, e penso que ele vai meter a bola deste lado, faço isto e a bola bateu não sei em quem e a bola vai para este lado. Se eu estivesse no mesmo sítio, eu tirava a bola. E quando quis lá ir, nem com a mão,
1-1. E eu em cima do risco de goleiro, eu assim, Augusto, tens a menina que é esperto, toma lá mais 30 minutos, vai dar mais 30 minutos disto. Ok, vamos ver o chá quente. Qual chá quente? O chá quente, quando ia para beber, já não havia chá nenhum, porque isto tremia todo. Queria ter os atacadores, né, da bota, pá. Também isto aqui, vai lá ao lacaio, ao mordomo, vai. Não tinha força para estar na bota. Pá, uma sensibilidade que a gente já não tinha nada. Vamos para a final, para o prolongamento. O Mágico já se lembrou, lá o Trazante, o defesa central, lá do Pinheirol, quis dominar a bola, o rato do Mágico tirou-lhe a bola e picou-lhe a bola, e eu cá atrás, pá, esta posso dizer, entra, filha da puta, entra. Que ela ia tão devagarinho, entra. E ela lá entrou, pá, ela entrou e 2-1. Ganhámos 2-1, que espetáculo. Pois foi uma viagem muito boa para cá, porque ganhámos, não é? Se perdêssemos. Aí, uma viagem espetacular, coisa bonita. Mas foi o jogo de maior sacrifício, digo já. Muito sacrifício, mas valeu a pena. E as vitórias e os sucessos do Míster não se esgotam no Futebol Clube do Porto, apesar de ser onde ganhou muitos dos seus títulos, mas curiosamente é campeão em 82 no Sporting, sim, com o Alisson, e 18 anos depois é campeão no Sporting, mas aí já era o Míster, o treinador. Numa equipa muito... que ninguém dava nada por esta equipa, ou seja, o Míster que substituiu o Materazzi, a 6-7 pontos do primeiro classificado, e o Míster, o Sporting consegue, com uma equipa por quem ninguém dava nada, consegue fazer uma recuperação histórica, quase histórica, e ser campeão. Que equipa era essa? Qual é que foi o efeito Inácio ali que permitiu aquela recuperação? É verdade, quando eu chego ali a equipa estava a 7 pontos, mas o Sporting é um clube muito peculiar, é um clube muito diferente. As pessoas às vezes brincam com tudo e mais alguma coisa e não passa de uma piada, não passa de uma brincadeira, só que aquilo, o somatório daquelas coisas todas faz com que realmente as pessoas não se foquem mesmo para aquilo que é o grande objetivo de um grande clube como o Sporting. E eu estou a fazer comentários para a Antena num Porto Estrela da Amadora e recebo uma chamada da doutora Cristina Abate que gostava de falar comigo. E eu disse, doutor, eu estou aqui assim no Estado das Antas e não sei o quê, a fazer comentários para a Antena 1, não posso ir daqui agora, até quando acabar o jogo vai ter comigo ao hotel, não me lembro bem de onde, acho que foi no Sheraton, no Porto. Eu fui lá até com ele e ele disse, o presidente do Roquete quer falar com o Inácio e tal, não sei o quê, pode lá ir amanhã a Lisboa e tal, não sei o que mais, disto e daquilo. Mas não me disse mais nada, não me disse o que era. Eu disse, está bem, ok. Peguei no carro no outro dia, fui lá ter a vivenda no Restelo, onde era o escritório dele, vamos lá falar. Então, qual era a ideia? Pronto, o Materazzi foi embora e eu ia tomar conta do Sporting até o Sporting arranjar um treinador. E eu ficaria ali, quando viesse o novo treinador, duelo de ligação entre o balneário e a administração. Não sei bem que papel é que é aquele, se era de bufo não ia ser de certeza, mas tudo bem. Mas eu percebi, era para dar ali um know-how e uma ajuda ao treinador que viesse, enfim, para sensibilizar os jogadores, para estar perto do treinador, para não fragilizar o treinador naquilo que era a sua disciplina, que era a sua maneira de trabalhar. Ia ser uma boa muleta nesse sentido, como eu conhecia bem a casa, e ok, eu aceitei. Faço um jogo. Entretanto, é a apresentação. Eu acho que é aí que eu marco pontos a favor, mas depois, quando entrou outra administração, que eu já lá vou, se calhar já as coisas não foram assim tão bem, porque havia outro tipo de ideias que essa gente nova trouxe, e já vou explicar. Não vou fugir à pergunta. Entretanto, quando é para eu ser apresentado, há alguém da direção do Sporting, ficou depois mais tarde um grande amigo meu, já faleceu, mas fiquei realmente com um amigão ali, e ele a dizer assim, Mister, não ponha o Vidigal a jogar, tem uns pezinhos, parece uns tijolos, isto aqui, a bola bate ali, vai contra-ataque para o adversário. E começaram-se todos a rir, como você está. É piada, tem piada, é giro. Só que ia ser apresentado como treinador. E eu disse, o Roquete teve também a rir-se e tal, não sei o quê, Mister e tal, não sei o quê, isto é uma brincadeira e tal. Não, você tem aqui já um treinador, pode apresentar esse senhor ao plantel, porque esse senhor é que sabe quem é que deve jogar e quem não deve jogar. Escusam de estar-me a apresentar a mim. E eles perceberam que eu fiquei furioso. E então já não brincaram mais. Foi a apresentação que tiver que ser, foi feita. Então começamos. As coisas começaram mais ou menos bem.
Desculpa interromper, tem a curiosidade do Vidigal na sua estreia, ele que marca o golo contra o Campo Maiorense. Não, isso é na estreia do Duque. Isso é na estreia do presidente da SAD, do Luís Duque, quando chega em novembro, nessa altura. Mas eu já vou explicar a história depois do seguimento. E vamos para o jogo e não sei o quê, até que há uma altura que entra uma nova administração, que é o Duque que entra nessa administração. Nós estamos de estágio no hotel da Quinta da Marinha. Lembro-me que as mesas do jogador era à correnteza, toda junta, não eram mesas de 4, era toda junta. Aqui uma mesa redonda, onde estava eu, a equipa técnica, o médico, mais um outro dirigente, mais não sei quem, e estava também o Carlos Janela, que era o diretor desportivo do Sport naquela altura, e entra o Duque por ali adentro, e a primeira coisa que faz é ir direto ao Carlos Janela e diz assim: você a partir de agora não trabalha mais no Sporting. Assim, estava eu a comer a sopa e fiquei assim, nem engoli. Fiquei assim a olhar e digo assim: foi. Isto é a entrada de pé em rista. Isto nem falta isto nem cartão amarelo, isto nem vermelho. E fiquei ali naquela. Bem, o Carlos Janela ficou vermelho, amarelo, preto, e vai lá, as cores que não podes imaginar. Ficou tudo assim em silêncio. E chegou só ao pé de mim assim: e quando acabar o jantar, depois eu queria falar com isto. E então aí já não foi o Augusto Inácio, foi o Inácio Alpina. É quando você quiser. Como que diz, queres falar agora? Falamos agora. Como é que é? Mas foi muito arrogante, na maneira como dizia: mister, depois quando acabar o jantar, depois podemos ter uma conversazinha. É diferente. E quando acabar o jantar, depois quero uma reunião consigo. Assim, com este tom. Se calhar vocês reagiam pior do que eu, mas eu ainda reagi assim: é quando você quiser. Quando você quiser, já estou a dizer: vamos lá, para o confronto. É o confronto que tu queres? Vamos lá. E aqui ganhas ou perdes, porque no outro ano perdestes. Pois foi as facas todas que disputaram, porque se calhar não se lembrou da forma como ele entrou ali como presidente da SAD. Isto é outra história. E eu digo isto que é para as pessoas saberem mesmo, porque não posso estar a falar de uma pessoa e não dizer exatamente aquilo que se passou, só apenas estar a pôr um pano sobre as coisas e parece que o homem é um Deus. Até parece. Ainda há pouco tempo ele cumprimentou-me, estava aí no restaurante, tive a me cumprimentar, mas vale o que vale, siga. Como sou educado, cumprimentei também. E então, reunião com o senhor, e ele diz-me: mister, a gente só quer é ser apurados para uma competição europeia. Não queremos mais nada, porque isto, já vi como é que isto está e tal, não sei o que, não sei o que mais. Ok? Depois eu com o Campo Maiorense, o treinador era o Carlos Manuel. Se houvesse justiça no futebol, ao intervalo, Sporting 0, Campo Maiorense 3 ou 4, tiveram ali 4, 5 oportunidades que não marcaram. Então, para contar esta história, e contou o Carlos Manuel, contamos muito essa história, e ele começa a rir, eu também. E na segunda parte, lá o Vidigal, a 7 minutos do fim, a 25 metros, estou à baliza, faz um grande gol e ganhamos aquele jogo 1-0. Eu fiquei naquela... Não, a questão não é feelings, não é nada disso, mas parece que é um karma qualquer, um destino qualquer, uma hora qualquer, não sei. Estrelinha, prontos. E eu disse assim: doutor, quem ganha um jogo deste aceita ser campeão. Ele só não mandou a merda porque não calhou. E como diz assim: bem, como quem diz, vamos longe, vamos, está bem, siga. Passado para aí 2 meses, já ele me estava a falar comigo assim: mister, se ficássemos em segundo lugar era um espetáculo. E eu disse a ele: é por isso que a gente não quer chegar primeiro. E a gente só pensa no segundo para baixo. A gente tem que pensar no primeiro. Se não alcançarmos o primeiro, depois vamos ver, mas temos que pensar no primeiro. Mister, isso é que era bom. E fomos. E fomos campeões. Depois, vocês podem perguntar: então, depois disso tudo, o que é que foi? Depois disso tudo, foi o Augusto Inácio, que não soube gerir o momento para si. O coração sportinguista fez com que ficasse de qualquer maneira no Sporting, sabendo eu que o que estava a passar ali era nem mais nem menos que negócio. Estão a ver? Negócio. Naquele ano foi 2000-2001 foi negócio, não foi nada para ter a melhor equipa que o Sporting tivesse ter. Foi um trampolim de vários jogadores para depois serem vendidos ou favores aos empresários, isto tudo foi puramente negócio. E aquilo que eu disse ao Duque, é com isto que nós vamos lá? E dizer ao mister: faça uma triagem e depois em dezembro a gente o que tiver que despachar, despachamos. Por estas palavras. E sabem o que é que eu disse a ele? O problema aqui é o treinador chegar a dezembro.
é quando acontece aquela cena que não vale a pena estar a contar, não quero contar isto no Estádio da Luz, Pedro Barbosa é expulso, não sei o quê, não sei o que mais. E ele ficou do lado do jogador, parece que o jogador tinha razão. Ele fez da cama, não foi? Hã? O Pedro Barbosa faz da cama. Epá, eu não quero falar mais nisso. Pronto, é isso. Olha lá, o Pedro Barbosa fez aquilo que dava mais jeito para o contrato dele, mas isso não interessa. Mas falando desse Sporting, acho que há duas coisas interessantes. Primeiro, muitas vezes não acontece, mas o mercado de inverno foi muito interessante. Foi muito. Foi. Sobretudo o André Cruz. Ainda bem que estás a falar nisso, porque eu não queria passar isto despercebido, porque eu acho que quando as pessoas têm mérito, temos de dar o mérito. Pá, quando há uma coisa que tem que se falar que não tiveram bem, também tem que se dizer que não tiveram bem. Pá, tiveram muito bem e não foi o Augusto Inácio, foi buscar o André Cruz, foi buscar o César Prates, foi buscar um bom pensa. O que o Carlos Freitas me disse a mim foi, ora, este jogador tem possibilidade de vir para aqui, este jogador tem possibilidade de vir para aqui, e digo assim, pá, excelente, traz que faz falta. Mas o obreiro desses jogadores foi do Carlos Freitas. Claro que o Duque como presidente também está incluído, mas não é o Duque que sabe quem é que são os jogadores. Ou características de jogadores, ou são bons jogadores, ou são maus jogadores, não é? Foi o Carlos Freitas que teve esse olho, principalmente o André Cruz, foi, na minha opinião, um jogador fantástico para o título do Sporting. E depois outra questão, aí também é muito interessante, é um balneário que tem 14 nacionalidades diferentes, mas que o Mister adotou uma estratégia muito interessante, ou seja, não havia só um capitão, mas explique-nos como é que lidou com tantas nacionalidades, tantos egos. Havia também o Peter Schmeichel, não é? Claro, um jogador feito. Eu tenho um grande defeito, que eu acho que é um defeito, e por isso é que eu digo, cada palestra que eu faço, cada podcast que eu dou, cada entrevista que eu possa dar, ainda agora faz hoje 8 dias, fui orador de um curso dos treinadores de Setúbal, para 240 pessoas. E digo sempre isto porque acho que foi uma falha que eu tive e acho que não gostaria que os outros tivessem. Por isso é que eu pico sempre a mesma coisa. Saber falar inglês. É muito importante, mesmo tendo no teu país, tu falares inglês, porque a tradução nunca é igual àquela que é. Até o sentimento da forma como tu estás a passar a mensagem, sendo o outro a traduzir, já não é a mesma coisa. Já não passa da mesma forma. E eu acho que, pá, quem tiver a ver o podcast, quem quiser ser treinador, pá, aprendam inglês, que é uma ferramenta muito boa. Eu já perdi 3 ou 4 contratos por não saber falar inglês. Isto é verdade. Eu tinha que levar gente, ou alguém da minha equipa até que falasse inglês, porque eu falar inglês, eu desarrasco-me a falar inglês. Agora, mas foi a vida que me ensinou a falar inglês, não foi eu que foi os livros, foi a vida. Mas claramente, para se falar para um grupo de trabalho, que queres coisas mais específicas, tens de ter alguém que estava a falar bem inglês. E isso perdi-me aí um bocado. E então, como eu não sabia falar inglês, eu digo assim, pá, tenho aqui austríacos, tenho aqui dinamarqueses, tenho aqui ganeses, tenho aqui brasileiros, tenho aqui espanhóis, tenho aqui argentinos, tenho aqui italianos, tenho aqui portugueses. E já não lembro de mais que é capaz de haver mais, mas tudo bem, aqui já estão 8. E eu disse assim, cá para comigo, pá, isto aqui, acho que falta aqui alguém para agarrar alguns, entre aspas, gajos que a gente já sabe, quando não jogam, encostam só os gajos, aqueles não são convocados, fazem ninhos e não sei o quê, e é preciso ter alguém ali dentro que os faça ver que com trabalho, e vamos lá. O treinador não se pode gastar em tudo, pá, o treinador, pá, tem que delegar alguma coisa. Delegar em alguém, mas tem que ser alguém que a gente saiba que assim, pá, eu vou delegar aqui mas tem impacto. Então lembrei-me disso. A Costa, tomas conta dos argentinos e não sei o quê, há uma coisa que se passa com o Ducher, com o Anush ou com o Quiroga, eu não vou falar com eles. Eles fazem a cagada, mas é contigo que eu vou falar, tu é que és o culpado. És o capitão deles, és o patrão deles. Depois falei com o Rui Jorge, porque a relação com o Pedro Barbosa não era grande coisa. Rui Jorge e tal, não sei o quê, se ajudas com os portugueses, mas esse também eu conheço aquela língua, esse aí eu estou muito atento. André Cruz, toma conta dos brazucas e não sei o quê, aqueles que se... lá, fizerem xixi fora do penico, já sabes, vai para cima deles, eu apoio-te e ainda estou com um pau para dar as neles, não tem problema nenhum. E o outro, quem é que foi? Foi o Acosta, para os argentinos e não sei o que mais. O Acosta foi um gajo muito importante dentro daquele balneário. Então, quando se passava alguma coisa, eu chamava, por exemplo, o Acosta, então, assim, olá, estás a dormir? Aquele gajo já anda a dizer umas bocas e tu não vais para cima dele. O Mister não estava lá ao pé dele, se estivesse lá ao pé dele, não dizia aquilo. Mas eu vou já falar com ele. Então, foi uma maneira que eu encontrei de eles próprios se controlarem uns aos outros. Pá, porque tive ali uma cena com 2, embora com um argentino. Pá, empatámos o jogo em casa só com o Gil Vicente, o Bastos, que era o meu adjunto,
Eu não gosto de dizer a palavra adjunto, gosto mais de assistente. Era o meu assistente, pá, foi dar aquelas coisas, pá, não correu bem, mas no próximo jogo, aquelas coisas. E chegou-se ao pé do Ducha e acho que o Ducha não respondeu mal. E eu acho que vem falar comigo, pá, o Ducha teve um comportamento, não sei o quê. Vamos lá os dois. É que eu acho que é, na hora, é que tem que se resolver o problema. Porque se é para outro dia, pá, não é a mesma coisa. Agora, podem dizer assim, mas ele também estava nervoso, acabou o jogo e não sei o quê. Pois, mas nós também estamos todos. Só que nesse momento é que é preciso ter um foco e é preciso ter um nível mental muito forte. Não é no outro dia que já descansaste 24 horas, no outro dia, peço desculpa porque aquilo foi uma coisa que aconteceu no momento. Esquece isso, é na hora. Para mim é na hora. E fui ter com ele. O que é que se passa? Há algum problema? Não, mister. O mister estava-me aqui a dizer que, mister, estou chateado é comigo mesmo e que a gente podíamos ter feito melhor e tal, não sei o quê. É grande campeão assim mesmo. Um abraço ao Bastos aqui já. Um abraço ao Bastos, não sei o quê. Resolve-se o problema ali. Mas eu entendi o que ele quis dizer, quer dizer, às vezes a gente responde mal, não é porque não somos respeitosos. É porque não queremos falar para ninguém. Estamos nós chateados com nós mesmos e às vezes damos estas respostas e nem é para as pessoas, é para eles mesmos. E eu entendi isso perfeitamente bem. E foi assim que eu fui levando as coisas, e felizmente as coisas correram bem. Mesmo depois de teres perdido com o Benfica, porque podia abater e de que maneira, é nessa semana que eu perdi os tais 10 anos. E eu senti sempre, digo assim, da maneira como eu perdi o jogo com o Benfica, ou perdemos o jogo com o Benfica, no primeiro treino da semana, na terça-feira, eu disse, eu sei que vou ser campeão. Eu senti que ia ser campeão, porque senti que eles estavam mesmo muito focados naquilo. Um azar, lá, não me digas que tivesse azar 2 jogos seguidos, lá, mas o que eles queriam tanto, eles não queriam mais do que eu não queria mais do que eles, mas senti que eles estavam, a confiança não foi abalada, triste sim, por não terem feito a festa em Alvalade, mas completamente confiantes que íamos ser campeões e acabámos por ser. E num jogo em que o Sporting é campeão e o Salgueiros salva-se da... Não, mas o Salgueiros é engraçado. O Vítor Manuel tinha deixado de crescer a barba porque era uma promessa. E então ele estava a lutar para não descer de divisão, juntamente com o Leiria e com o Setúbal. E o hotel onde nós fazíamos estágio era onde ele vivia. E ele via-me de longe e disse, quer que converse contigo? Eu disse, eu também não, vai dar banho ao cão, vai-te lixar e tal, sei o quê, mas somos muito amigos. E então, quando acabou o jogo, ele vem ter comigo, dá-me um abraço, e com aquela barba grande, até me picava a cara, e ele, parabéns, eu safaste, e eu, não sei. É que alguém depois salta para cima dele, no meio do nosso abraço, mister, salvámos. Bem, ele deu-me mais um aperto e me partindo do pescoço. Então o que aconteceu? O Leiria ou o Setúbal, acho eu, se um deles ganhasse, o Salgueiros descia, empataram os dois, ficou o Salgueiros. E ele foi uma festa para os dois. Foi uma festa dupla. Vítor Manuel, pai de Vítor Bruno, também. E que, sim, e podes-nos dar também aqui alguma perspectiva, já que falamos agora do Vítor Bruno, foi seu adjunto no Leixões e na Naval. Na Naval. Exatamente. E ele agora está a ser bastante falado, até como potencial para treinador principal do Porto, também como possíveis ofertas fora. Vê-o como um treinador principal, vê que é a altura certa para ele poder para dar esse salto. Ora, inclusive no Futebol Clube do Porto, quem sabe. Eu sei que vocês estudaram muito a minha pessoa, a minha carreira, tudo isto, e também de certeza que forem pesquisar, estão lá declarações minhas, em que eu disse, há 4, 5 anos atrás, que ele podia dar o salto, porque eu já ali achava que ele tinha capacidade para ser treinador principal. E nós falamos não muitas vezes, porque eu não gosto de estar a chatear as pessoas quando estão a trabalhar, mas algumas vezes, pontualmente, quando nos falávamos, eu dizia assim, já pensaste? Dá o salto, tens classe para isso, tens muita competência para isso, não tenhas vergonha desse salto, porque se tu não desafiares a ti próprio, nunca vais saber onde é que podias ter chegado. Tens capacidade, vai quando tiveres essa oportunidade. Não sei se teve oportunidade ou se não teve oportunidade, sabe? É uma questão também do momento. O que é certo é que agora, quando vejo a possibilidade dele ir para o Porto, eu, quando era diretor-geral do Sporting, disse uma vez ao Bruno, nós temos treinador, mas se por qualquer motivo não tivéssemos treinador, eu indicava o Vítor Bruno. E o Bruno, quem é o Vítor Bruno? Porque não é fácil, estás num clube grande, sendo diretor, indicares um homem que nunca foi treinador principal. Não é fácil. Mas a minha confiança nele é tanta que eu dizia assim, eu com este, eu atravesso-me e vou para a frente. Porque é o meu cargo que também está em risco.
Então, quer dizer, sou diretor, contrato, depois não tenho que pagar a fatura de alguma coisa que não corra bem, tenho que pagar a fatura. É uma escolha minha, entre aspas. É uma indicação minha, em que o Presidente depois quer ou não quer, depois depende da administração, mas eu indiquei aquilo, eu não vou indicar qualquer um treinador, mais ou mais que foi adjunto e nunca foi treinador principal. Eu já reconheci essas capacidades quando eu trabalhei na Naval e no Leixões. E por acaso, ainda há pouco tempo, na RTP3, houve alguém, eu tinha que dizer isto, eu não descansava enquanto não dissesse isto. Houve alguém que disse alguma coisa quanto isto. O Vítor Bruno é conhecido porque está com Sérgio Conceição. Não foi enquanto foi treinador adjunto na Naval com o Inácio. Ora, as pessoas têm que ter um princípio, têm que começar a trabalhar num princípio para depois poderem chegar a um outro nível. Eu não estou a dizer que com isto que foi importante ou que não foi importante. Eu não faço treinadores. Eu simplesmente trabalho com as pessoas e vejo a lealdade, vejo a capacidade de trabalho, vejo o caráter, vejo o profissionalismo, vejo a competência e todas essas coisas faz com que eu forme uma ideia daquilo que essa pessoa pode valer. Mas há uma coisa que eu reconheço é que ele chegou lá, não foi às custas do nome do pai, foi às custas do valor dele, das oportunidades que foi tendo e foi agarrando-as, ao contrário dessa pessoa que disse isso, que anda às custas do pai e não consegue dar treinador e é sempre despedido dos clubes onde está. Por isso está o recado dado, tinha que dar este recado e só falo nisto porque não vejo aqui alguma coisa que possa haver, neste caso, Sérgio Conceição, Vítor Bruno, a pôr aqui o Inácio aqui em equação. A que propósito é que vem isso? A não ser que seja para uma azia de alguma coisa qualquer, do passado não sei, mas tinha que dizer que, epá, realmente tu não vales nada como treinador, dedica-te a outra coisa, dedica-te a outro restaurante. E pronto, passando isto, dizendo que se realmente for o Vítor Bruno, eu temo que ele não possa demonstrar as suas reais capacidades devido àquilo que eu costumo dizer que são minas e armadilhas. Pá, vai ter gente a favor dele e contra ele. Vai ter um plantel a favor e contra ele. Vai ter uns adeptos a favor e contra ele. A equipa técnica, vamos ver quem é que vai ser. E acho que não é a melhor maneira de uma pessoa, tomando conta, numa viragem histórica do Futebol Clube do Porto, de 42 anos, aparecer um treinador que tem demonstrado trabalho e um novo presidente que também tem demonstrado trabalho com o pouco dinheiro que tem, formar uma equipa competitiva para ganhar, independentemente de teres 50, 60, 70 milhões, outros terem 90, 100 ou 120 milhões, não interessa, mas ali aquela gente é ganhar porque só sabem ganhar, porque quando não ganhas está tudo mal. Entrei neste ambiente, neste contexto, e eu tenho muita pena que seja assim, porque num contexto diferente eu tenho a certeza, não estou a dizer com isto que ele vai ser campeão todos os anos, eu não sei o que, não é isso que eu estou a dizer, mas que ia demonstrar o seu real valor de uma outra forma. Por outro lado, se ele conseguir demonstrar mais que aquilo que fosse uma situação normal, então tem capacidades ainda melhores do que aquilo que eu tenho dele nesta perspectiva. Por isso, pá, vamos ver o que é que isto vai dar. Não gosto do que se está a passar. Não vou estar a dizer este tem razão ou outro não tem razão, porque para nós formarmos uma opinião, nós temos que ter a versão de todos, de um lado, do outro e do presidente, que é fundamental, e depois formarmos a nossa opinião a dizer que teve bem ou que teve mal. O que eu estou a falar é, enquanto esteve comigo, conheço o menino desde os 5 anos, o caráter dele, a forma dele, a simplicidade dele, pá, o H grande, que eu acho que ele é, grande, enquanto homem, pá, tenho pena que isto esteja-se a passar. E já disse publicamente isto também, que eu, se fosse Vítor Bruno, eu se calhar preferia ir para fora e depois, quando isto estivesse mais calmo, então voltar, enfim, não digo com outra imagem, com outra cara, mas voltar com uma sensibilidade talvez diferente daqui a uns tempos as pessoas possam ter, porque muita tinta ainda vai correr debaixo das pontes, ou a água vai correr debaixo das pontes, daqui a uns tempos vai-se saber as verdades. E costuma-se dizer, o tempo é o grande mestre. Exato. E vai saber as verdades. A verdade vem ao de cima. Acredito muito no Vítor Bruno. Fica aqui o registro, também era importante, acho que tendo essa relação e como está a ser falado neste momento, de alguém que o conhece efetivamente bem, sim. fica aqui a sua opinião sobre isso.
Não sei se tens alguma. Eu ia perguntar, só uma pergunta, se calhar para acabarmos antes da rubrica, não sei se queres já passar a... Não passa a hora e meia. Está quase. Eu ainda tenho uma pergunta também. Sim, o Ministro já falou aqui várias vezes do tempo em que esteve no Sporting como diretor-geral, em que o Presidente era Bruno Carvalho. Sabemos que é uma personagem por todas as razões, mais algumas, umas mais positivas, mais negativas, o que for. E que hoje se parou também. Independentemente dos juízes de valor que se possam tecer, como é que foi trabalhar com o Bruno Carvalho numa altura da recuperação do Sporting, que vinha numa trajetória descendente, e a justiça seja feita, gosto só muito ou pouco, o Sporting recuperou, e de que maneira, naqueles 2-3 anos seguintes em que a direção mudou, mas como é que foi trabalhar com essa, é uma personagem, portanto, com essa personagem que é o Bruno Carvalho? Isto é assim, eu estava a trabalhar no Moreirense, Onde ganhou uma taça da Liga? Em 2011. Isso foi antes. Em 2011, é quando o Bruno Carvalho se candidata a presidente contra Godinho Lopes e Luís Duque e Carlos Freitas e isso tudo. E ele queria falar comigo, para não ser uma deslocação tão grande nem para um nem para o outro, encontramos a meio do caminho. Então, às 5 da tarde, foi ali na minha ilhada que nos encontramos. É sempre um bom sítio A comer uma maçã de leitão, nem leitão podíamos comer porque estava a cozinha fechada, mas a comer uma maçã de leitão, e ele a explicar-me o que é que pretendia para o Sporting, e mostrou-me num papel os 120 pontos que ele achava que era aquilo que o Sporting precisava. Eu, claro, também, eu tinha as minhas ideias em relação àquilo também que o Sporting precisava, não pensando eu em presidente, ser presidente, mas é que eu acho que o Sporting estava mal, que devia melhorar em certos determinados aspectos. Então eu começo a ler aquilo, e dos 120 pontos, 118 estava de acordo. Menos em 2 pontos não estava de acordo. Mas esses 2 pontos também não era assim aquela coisa que pudesse transformar aqueles 120 pontos. Eu digo assim, você vai mesmo fazer isto? E diz ele assim, eu se não fizer isto, o Inácio pode ir para a imprensa e derreter-me todo, porque é isto mesmo que eu vou fazer. Gosto muito disto que está aqui. Se for isto mesmo que você está a dizer que vai fazer, eu estou daqui, eu estou de acordo. Agora vou-lhe dizer uma coisa, nós vamos perder as eleições. Porque os outros são os pesos pesados. Porque o Duque e aquilo tudo, que tem ali assim... Enfim, ninguém conhece o Bruno Carvalho de lado nenhum. Podem conhecer o Augusto Inácio, não sei o quê, mas o Augusto Inácio não é aquela pessoa ainda que pode galvanizar os adeptos todos para dar a presidência. Mas acho que vamos ter aqui muitos votos, que há muita gente que está de acordo com aquilo que são os seus pontos de vista estão aqui. Há muita gente que vai estar de acordo com isto. E eu vou, que é para as pessoas perceberem que isto aqui é que era o melhor para o Sporting. Ele dizia assim, vamos ver. Ele ganhou as eleições em 2011. Isto tem que ser dito. Foram roubadas aquelas eleições. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas daquilo que eu estou a dizer. Não tenho provas. Mas sei o que é que se passou. Os votos, que têm que estar pelo menos 6 meses lacrados, desapareceram. Nem deixaram contar a segunda volta. E depois, naquela altura, o Godinho Lopes deu-se à morte. O que é isto dar-se à morte? Quando o Presidente da Assembleia Geral quer reunir os 5 candidatos para depois num palanque, que era cá em baixo, no resto de chão, no palanque, ao ar livre, anunciar quem era o vencedor, o Godinho Lopes disse a esse Presidente da Assembleia Geral, eu não entro nessas palhaçadas, eu não vou lá para baixo, porque tinha dito a ele que ele perdeu as eleições. E quem tinha ganho as eleições para Presidente da Assembleia Geral era o Rogério Alves. Era o Rogério Alves. De repente, umas chamadas, uns telefonemas disto e daquilo, virou tudo ao contrário. Quem ganhou foi o Godinho Lopes e quem ganhou a Assembleia Geral foi Eduardo Barroso. E é quando o Godinho Lopes disse assim, então, sempre vamos lá abaixo então para anunciar quem é o Presidente. E é quando alguém do Sporting diz, não, agora vai você sozinho, porque você diz que isto era uma palhaçada, agora vai você sozinho. Exatamente. Sabes? Está muito atento, Estou a gostar mesmo muito porque vocês estão dentro do assunto. É quando vai lá abaixo sozinho, é quando começam aquelas pancadarias todas, cartões de sócio para o ar, e sou eu e o Bruno que vamos para lá, mais o Bruno do que eu, vai para lá apanhar o cartão de sócio do chão, lá a dizer calma, quem ganhou as eleições foi não sei o quê, vamos respeitar, então não sei o quê. E a gente acalmou porque aquilo, e as claques estavam completamente divididas em relação àquilo que tinha sido o resultado, que depois mais tarde vai-se a saber que realmente foi um roubo, mas eu digo com a boca grande mesmo, um roubo. 2013 volta-me a convidar, ele vai e ganha as eleições. Trabalhar com ele,
Pá, eu vou dizer uma coisa. E aquilo era para 4 anos. Ele, no primeiro ano, fez uma reestruturação. E isto é coisas que as pessoas não sabem. Ele teve que diminuir o pessoal que trabalhava no Sporting. Não havia dinheiro. Ele teve o cuidado, que é isto que ninguém fala. Tem pena. Teve o cuidado, por exemplo, você trabalha lá mais a sua mulher, ele não despedir os dois, despedir só um. Para não ficarem os dois sem salário. E andou naquilo, mas ele a contar-me aquilo, eu agora posso dizer isto, ele não vai levar a mal, de certeza absoluta, com as lágrimas nos olhos. Ele sabia que estava a fazer uma coisa que era necessária para a sobrevivência do Sporting, mas que iria prejudicar muitas famílias com aquele, mas tinha que ser feito assim. E o que é certo é que ele conseguiu endireitar aquilo de uma forma, diria, heroica. Os observadores do Sporting, daquilo que é a todo o país de observar jogadores sub-14, sub-13, não sei o quê, já não recebiam há 2 anos. Já não recebiam há 2 anos. Ele lá falou com eles, lá conseguiu arranjar um jeito de poder pagar aquilo. Ou seja, ele fez um trabalho fantástico. Só que eu tive 2 anos com ele. É isto que as pessoas não entendem. Aquele é de 4 anos, tive 2 anos. Porquê? Porque o terceiro ano é quando entra o Jorge Jesus. Hoje falo com o Jorge Jesus, sou amigo dele, mando-lhe mensagens para ser campeão lá na Arábia Saudita. Enfim, acabamos com uma relação, não de grandes amigos, mas uma relação de respeito e de amizade. Mas naquela altura nós não nos falávamos. E ele vai para treinador, eu como diretor-geral não coabitávamos. Então eu saio e fiquei lá 1 mês e qualquer coisa nas relações internacionais para não ser assim tão de repente, o Inácio assim de repente. Fiquei ali em banho-maria e depois chegou ali, cheguei ao pé do Bruno e disse: "Ó Bruno, eu aqui relações internacionais não é para mim. Eu saio, calminho, e ninguém vai dar nada por isso agora que o Inácio saiu, porque já não estou lá desde o início da época do futebol e as pessoas estão-me a ligar a mim ao futebol, não é relações internacionais, por isso eu saio de fininho, não tem problema nenhum." E assim foi. Ao fim do mês e tal saí, e aqueles 4 anos não há ninguém no Sporting, não há ninguém no país, nem dos outros clubes, que possam dizer que o trabalho dele foi mal feito. Foi um grande trabalho que ele fez em 4 anos. O que aconteceu depois, não faço comentários por uma razão muito simples. Eu só faço comentários daquilo que eu sei. Daquilo que eu não sei já não posso fazer. Quando eu digo, que é isto que os sportinguistas dizem que foi alguém que jogou muito o Sporting, ia derretendo do Sporting, ia impor o Sporting na ruína, e rebaixou o Sporting, não sei o quê. Pronto, devem estar a falar não sei de que tempo. Daqueles 4 anos, principalmente os 2 com que eu trabalhei com ele, acho que foi um homem muito importante no Sporting. Inclusive com o Marco Silva, acho que Marco Silva é que esteve do lado errado, digamos assim, naquele caso que o envolveu. Epá, se queres que eu te diga... O próprio Ministério Inácio diz em entrevistas que foi até muito por causa do Ministério que ficou seguro durante que acaba o ano como treinador do Sporting, Marco Silva. E não só. Epá, eu já disse isto, às vezes parecemos a repuxar assim umas coisas, mas vocês já perceberam. Epá, eu não estou aqui assim com mangas de alpaca a falar com vocês, nem estar aqui a esconder umas coisas. Epá, se me perguntares, o Marco Silva como treinador, grande treinador. Se me perguntares como é que ele é como homem, mais vale não dizer nada. E com isto estou a dizer tudo. Porque o Marco Silva, pá, quem o indicou ao Sporting também fui eu, o Bruno de Carvalho contratou-o. Epá, e depois, por agendas pessoais e também por ligações ao empresário que tinha naquela altura, acho que houve ali qualquer coisa ali no meio que o homem fez tudo para sair do Sporting. Mas fez tudo mesmo para sair do Sporting. Contem as histórias que quiserem. Eu pensava que era um clube grande e o Bruno pensava que era outro. O Bruno é que estava certo. Eu é que estava errado. Era mesmo aquele que andou por trás ali. E ele fez tudo para que o Bruno de Carvalho se zangasse com ele, que o despedisse, que é para ele ir para esse clube. Não foi sério para o Sporting. Não foi sério. Não foi aquela pessoa que devia estar grata a quem lhe deu uma oportunidade de treinar num clube grande. Senão ele não aparecia. Não era no Estoril que ia para esses grandes clubes. Foi através do Sporting é que ele foi para esses grandes clubes. E eu acho que a gratidão é a pior coisa que uma pessoa pode ter, é não ser grato. Epá, e aquilo que se passou,
Pá, demorámos muito tempo aqui, nós não vamos ter tempo para vos contar, esmiuçar, para perceberem aonde é que eu quero chegar. Tudo começou no início da época, quando fomos ao torneio Teresa Herrera na Corunha. E há ali uma confusão, ele pôs de parte, e não só ele, mais um jogador também, pôs de parte, e depois, quando fomos para a Madeira, é quando ele mete um post no Facebook, contra tudo e contra todos, ganhámos, a dar uma indireta ao Bruno de Carvalho, quando o Bruno teve o dia todo para falar com o Bruno de Carvalho, nunca falou de nada, e como ganhou o jogo, gol do Mané, 1-0, escreveu aquilo como quem diz, eu até assim ganho jogos, como quem diz, depois o empresário também a escrever, e ganho da Marco e não sei o que mais, à espera que o Bruno Sangasse venha para mandar embora, e eu, calma, porque eu não queria que o Sporting fosse aquele clube de sempre, tinha que ter 3, 4 treinadores por ano, eu não queria que o Sporting tivesse aquilo. E depois as pessoas gostavam muito do Marco, grande treinador, mas as pessoas não podem gostar só daquilo que estão a ver no campo. A equipa joga bem, a equipa ganha, então não chega. Há as relações pessoais. Mas como adeptos também, os adeptos é só isso que vem, não é? Só isso que vem, não vem mais nada, não vem mais nada. Tem outra depois, contam-me uma história, umas milongas, ainda por cima para se focarem mais, este homem que é um mal da fita, que era o Bruno Carvalho, que é isto e aquilo. Eu vou dizer isto mais uma vez, e não me importa, já estão fartos de mandar mensagem a dizer que eu estou do lado errado, mas não me importa. Mais uma vez, muita gente se aproximou do Bruno Carvalho, que era o presidente do Sporting, certo? Está na hora, não é? Está na hora. Mas não interessa. Muita gente se aproximou do Bruno Carvalho, que era presidente do Sporting. E eu não me aproximei do Bruno Carvalho. Ele é que se aproximou de mim, porque achava que eu podia ter valências para poder ajudar, e quando ele saiu, eu não sou amigo do presidente Bruno Carvalho, eu sou amigo do cidadão Bruno Carvalho, que é diferente. Agora perguntas-me assim, então és amigo dele e tens falado com ele, desde que ele se casou nunca mais falei com ele. Ele há quanto tempo? Agora no Natal, mandamos mensagens, Feliz Natal e tal, não sei o quê. Ele tem a vida dele, tenho a minha, não sei o quê. Claro. Mas não quer dizer que eu não me deve... Agora, não estou... eu separo o homem do cargo. E há muita gente quando está no cargo e aparecem abelhas à volta dele. E quando o homem sai do cargo, quando se olha, está o homem quase sozinho. Toda a gente o abandona. Mas isso a mim não me interessa. Interessa a mim é o homem, um homem de sentimentos, um homem corajoso. Ele disse-me a mim uma vez, vou dizer isto em primeira vez, no teu podcast. Espetáculo. Primeira vez. Eu, da maneira como estou a defender o Sporting, eu sei que quando sair daqui, ninguém me vai dar emprego. Tenho que andar a ir porque eu não vou enriquecer à custa do Sporting. E vou dizer mais, que esta também ninguém sabe. Eu assisti uma vez uma chamada em que houve alguém que teve o azar de dizer que ele podia ganhar aqui ou ali, e ele insultou esse empresário e disse que eu nunca mais fazia negócio. E não quis ganhar dinheiro, e era um bom dinheiro, digo-te já. E ele dizia, o meu Sporting ninguém rouba. E tu, meu filho disto, tu comigo nunca mais fazes negócios nenhum. Tu és um cabrão, tu és isto, tu és insultou todo. À minha frente, eu assisti. Este é o homem. Agora dizer que o homem é isto, derreteu-os, não. Foi ele que fez o negócio da nós, 500 e tal milhões. Foi ele quem deu o Sporting financeiramente. Não gosto daquilo que eu estou a dizer, pois, é assim mesmo. Teve azar, foi campeão em 15-16, quando foi roubado esse campeonato ao Sporting. Foi dado ao Benfica em 15-16. Esse campeonato, depois de Jorge Jesus, primeira vez que estava a treinar o Sporting. Teve azar de não ser campeão uma vez, se fosse campeão uma vez, se calhar ainda estava lá hoje. Mas isto as pessoas a bola bate na trave e entra uma coisa, a bola bate na trave e não entra, é outra coisa. Mas lá está tal coisa. Eu não sou a favor da corrente. Eu sou a favor daquilo que eu vejo, daquilo que, conforme a minha opinião, não sou nenhum carneiro que é para ali, vai tudo para ali. É para ali, para ali. São pessoas que não têm espinha. Siga para a frente. E o Mister viveu aquilo de perto, portanto, mais claro, o Mister para falar, claro, sim. Mas já sei quando digo, não é bem nem mal, digo as verdades do Bruno Carvalho, se é para o lado que fica mais positivo e as pessoas vão mandar mails e mensagens e dizer não sei o quê, lá tu és igual a ele, é o costume, és igual a ele, não sei o quê. Não tem nada a ver com ele, estou a dizer aquilo que eu assisti, que eu vi, e acho que o homem fez um bom trabalho. Nos primeiros 4 anos, os 2 primeiros que eu tive, os outros 2 foi por algum conhecimento, os outros depois que se passou. Não estava lá, não sei que trabalho é que ele fez, não sei. Sei que depois houve grandes confusões. Vamos passar então às nossas rugas, vamos passar à nossa lotaria do penalti. Lotaria do penalti.
Antes de mais, agradecer à Licor 35 por apadrinhar esta rúbrica. Nós aqui geralmente trazemos um jogo, um desafio para o Mister, e o desafio que eu lhe vou propor, até porque não falámos disto agora durante o episódio, eu improvisei aqui um bocadinho, sei que até estava aqui a falar, é porque não falámos de uma conquista que eu acho que é muito digna de registro, que é o facto de ter ganho a Taça da Liga com o Moreirense, e por isso o desafio que eu lhe coloco é aqui num curto espaço, temos de explicar-nos como é que foi esta conquista, tanto que começa a fase de grupos, e isto aqui é uma coisa que infelizmente nas equipas pequenas acontece, o Mister tem um plantel de pouca profundidade, tem um objetivo que é a manutenção, e começa a fase de grupos a colocar, portanto, a rodar a equipa, passa, que o Benfica roda a equipa e, portanto, o meu desafio é explicar-nos como é que foi esta conquista, como é que foi também no próprio jogo que o Benfica está a perder 1-0, adapta-se ao jogo e consegue ganhar 3-1, portanto, explicar um bocadinho o que é que foi, o desafio é este, explicar como é que foi este Moreirense, esta grande conquista. Ouve lá, estás a falar de uma coisa, faz-me logo lembrar quando eu fui operar 3 dias depois uma hérnia discal, porque eu nem podia estar no banco, porque estava com tantas dores, eu fui picado e mais que picada. Enfim, como é que foi isso? Eu fui para o Moreirense e o primeiro jogo que eu faço é na Vila da Feira, precisamente para a Taça da Liga, primeiro jogo. Estamos no grupo do Porto Belenenses e Feirense Moreirense. E eu pus a equipa que normalmente não jogava no campeonato para rodar aqueles jogadores e empatámos aquele jogo, salvo erro, ou ganhámos aquele jogo 2-1, salvo erro. Depois fomos para o segundo jogo, e nós jogámos em casa com o Belenenses, o Porto entretanto empatou com o Belenenses. Nós jogamos com o Belenenses em casa, está o Belenenses a ganhar 3-1 e nós 3-3. Empatámos e qual é o meu espanto? Feirense 0, Porto 0. Eu, olha, então nós temos 4 pontos, o Porto tem 2. O último jogo, Moreirense-Porto. Já que estamos aqui, então agora vamos lutar para irmos ao Algarve, lá para a Final Four. Então fomos e não sei o quê, joguei com a melhor equipa, ganhámos 1-0 ao Porto, gol de Chico Geraldes, e ganhámos aquele jogo. E eu disse cá para comigo, Augusto, ganda caldinho, tens de safar aqui na Primeira Liga e agora ainda por cima as meias finais vai ser com o Benfica, vai lá, vais fazer 700 km para baixo, 700 km para cima, Jesus, isto era escusado. Mas olha, pronto, vamos até ao Algarve, siga. Fomos, e é a partir daí que começa-me a dar as tais dores e depois foi horrível mesmo. Então vamos para o Benfica e eu meto 4 jogadores de equipa titulares e meto 6 jogadores de campo, mais o guarda-redes, daqueles que normalmente não jogam para rodar também. Um deles era o Jander, que era extremo esquerdo, pus a defesa esquerda, e o Benfica com a equipa toda, o Sálvio, aquela equipa toda. E então, 7 minutos, gol do Sálvio. E eu estava no banco, estava sentado, estava com muitas dores, e era assim, Augusto, não passes vergonhas aqui. Tudo, estádio quase cheio, Benfica. Eu estava a ver o jogo, e estava a ver o Benfica, pronto, normal, avançar muito no terreno, a pressionar-nos muito no nosso meio campo e a defesa do Benfica junto à linha do meio campo. E eu assim, olá, estes gajos estão a querer massacrar-nos, mas nós podemos tirar dividendos disso. Então o que é que eu disse aos jogadores? Pus o Boateng, estava lá o Dramé e estava lá o Podense. E então o que é que eu disse? Tanto os laterais como os médios, aquilo que eu quero é não façam passes a direito, façam passos nas diagonais, porque nós nas diagonais, a fazer os nossos extremos fazendo diagonais, somos mais rápidos e podemos criar mostra na defesa do Benfica. Ao ponto de, se nós ajustarmos 1 ou 2 vezes, eles já não vão marcar no meio campo, vão marcar mais atrás, porque vão estar mais desconfiados. Só quando eles pensaram naquilo estava 2-1 a nosso favor. Nós no contra-ataque, o Dramé faz aquele golo, que eu nunca vi um golo daqueles, acho que aquele golo deve ser um golo, acho que devia passar no Eurosport ou no mundo, e ele consegue chutar do ângulo difícil, com esta parte do pé, com esta parte do pé, a bola, vai 2 jogadores do Benfica, entram por dentro para a baliza dentro, e a bola passa por trás dos jogadores do Benfica e vai tirar no segundo poste. E o jogador ainda tenta lá ir, e fizemos aí 1-1. O segundo, se fosse hoje o VAR, eu tenho que dizer isto, tenho que dizer a verdade, se fosse hoje o VAR, o nosso segundo golo não era válido. Nós fizemos um bloqueio, era o que estava determinado, podia-se fazer naquela altura, bola metida no segundo poste, este que vem aqui para ir para o segundo poste fica bloqueado, não deixa lá ir, este salta sozinho praticamente, dá a bola para dentro para aparecer na marca do penalti, naquela zona mais ou menos, para poder finalizar. E exatamente aconteceu exatamente aquilo. E fizemos aí 2-1.
Depois o Benfica, como estava a perder 2-1, tem necessidade de avançar outra vez as linhas, e eu, a mesma coisa, atenção, mesma coisa, diagonais, mas não foi preciso aquela diagonal. Foi uma bola que O Podense recupera. O Podense recupera a bola no meio campo, no nosso meio campo, à entrada do meio campo do Benfica, lança o Boateng era rápido, estava naquela linha do fora de jogo, mas está em jogo, completamente em jogo, e depois, com uma frieza muito grande, encosta 3-1. Depois sabes, depois é o orgulho da equipa grande, a desilusão de estar a perder 3-1, então é com tudo lá para a frente, e depois é cruzamentos, é remates, é livros, depois é bolas no poste, grandes defesas de uma guarda-redes, e golos falhados, e nós no contra-ataque também podemos fazer, não fizemos. Claramente o Benfica teve ali 3 ou 4 oportunidades, podia ter, e se marca o segundo golo, a gente ficava um bocadinho aflitos. Resumindo, concluindo, Benfica 1, Moreirense 3. E eu digo assim, olha Augusto, já viste que é isto? Tu brincaste com isto e se calhar vais ganhar a Taça da Liga. Com o Braga, a mesma coisa, só que o Braga teve um respeito muito grande por nós. Jogo mais fechado. Jogou fechadinho. E eu digo assim, eles sabem que nós somos rápidos na frente, também estão ali fechadinhos. Então na primeira parte era um jogo sem balizas. Se fizesse ali uma baliza de rugby, era capaz de ser bom, porque tentava-se marcar 3 pontos. Até que acabar a primeira parte, há uma bola metida em profundidade, o Mateus sai da baliza e levanta o pé. O Geraldo E o Chico Geraldo já uma cambalhota, e eu nem me tinha percebido. Era o Artur Soares Dias o árbitro. E penalti, quando eu vejo na televisão, é daqueles penaltis também descarados. E depois era a frieza do Cauê a marcar o penalti. Ele marcava sempre bem os penaltis, mas eu não tinha muita confiança nele. Mas ele marcava sempre bem os penaltis. E eu digo assim, este gajo, mais penalti, menos penalti, vai falhar no penalti. E eu assim, queres ver, minha filha da mãe, que é hoje que vais falhar o penalti? Mas não, chegou ali seco, 1-0. Eu digo assim, agora o Braga, da segunda parte, vai tentar ir para cima da gente, que é aquilo que a gente quer. Ok, continua lá atrás, e só nos últimos 15 minutos é que tentou arriscar alguma coisa. E então isso podia acontecer. Um gol do Braga, um gol nosso, podia acontecer aí tudo. E acabamos por ganhar aquela Taça da Liga, assim, desta forma, meio a brincar, meio a sério. Exato. Ganhámos, mas eu fiquei com a medalha aqui, nas costas, com uma costura. Foi marcado. Mas aquela Taça da Liga, vocês acho que têm a noção, mas quem trabalha ali naquela vila, aquela Taça da Liga é a mesma coisa que para nós ganhar a Liga dos Campeões. É uma coisa, é um feito. Nem daqui a 100 anos vão ganhar outra. Depois o formato, da maneira como é a Taça da Liga, era apropriado para os grandes. Se tens 4 grandes, um em cada grupo, é precisamente para eles irem à final. Porque é aquilo, na Final Four, que dá o dinheiro. Tens um Benfica-Porto na meia-final, um Sporting com o Braga na meia-final, depois Benfica-Sporting na final, ou Sporting-Porto na final. É isso que dá dinheiro. Vamos lá. Braga, Moreirense, no Algarve, do Minho. Estava aquela bancada ali assim, composta e não sei o quê, e o resto estava vazio, vamos lá, que só deu prejuízo. Eles deviam ter dito assim, estes gajos estragaram-nos a receita. Foi um bocado como este ano, Estoril Braga. Este ano foi um ano igual, Estoril Braga também. Pois foi, afinal, deve ter ficado chateado. Nesse ano deve ter ficado chateado. Mas já não estava no Algarve, estavam já ali em Leiria, que era mais perto, tem calma. Mas sim, foi um grande feito. Foi um grande feito. Lembro perfeitamente disso. E assim, encaminhamos então para a nossa última rúbrica, para as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então às luvas do Ricardo. Agradecer aqui às nossas tintas do Bel por apadrinharem esta rúbrica e pronto, aqui neste momento final nós pedimos sempre aos nossos convidados para contarem uma história ou acabarem assim um episódio com alguma história, e eu atrevo-me aqui também mais uma vez a induzir, porque o Mister tem uma longa passagem pelo estrangeiro, que nos contasse assim uma história que ilustre bem o que é as peripécias de estar de andar lá fora, e sobretudo em alguns países em que o choque cultural é notório. Tem muitas, e acredito que tenha muitas. Pois é, mas isto não é assim falar. Assim uma boa que lhe venha assim a... Do Irão. O Irão, começo de época. Vamos para o treino, para o campo, e quando dou por mim, está o passadiço cheio de sangue. E eu digo assim, alguém se alojou aqui. Eles matam 2 carneiros, degolam, passam o sangue por ali, para a gente com os pés pisar o sangue, para ir para o campo, que é um sinal de sucesso que vamos ter naquela época.
E eu disse assim, fogo, se é sucesso, não piso só isso, a calca mesmo, com o que eu queria, e com as botas todas cheias de sangue para dentro do campo, mas são os rituais que tu tens de respeitar. Claro. Como no Qatar, aquilo, eu às vezes tinha que esperar pelos jogadores, que eles estavam a rezar. E eu sou dos gajos, não sei se há alguém parecido comigo, acho que sim, mas eu em relação à hora, pá, sou sagrado. A hora para mim é disciplina, é respeito, prefiro... Marcaram aqui para estar aqui assim às 9. Eu prefiro estar aqui às 8h30. Eu vim com tempo para perceber onde é que isto era, que eu não sabia bem onde é que isto era. Para estar aqui, prefiro estar à espera do que vocês estarem à minha espera. Eu sou assim. E eu em relação às horas, pá, eu chegava às horas, onde é que está este gajo? Onde é que está este gajo? Nem todos eram assim. Onde é que está este gajo? Onde é que está este gajo? Oh, Misha, está ali assim naquela sala, está a rezar. Ui, calma aí, já está. Então eu esperava que ele viesse depois para ir treinar. E outras vezes era que às 4 da manhã ficava lá a sirene para a reza e às 2 da manhã ia cortar o cabelo. Cortar o cabelo, punha-me assim uma espécie de um elásticozinho aqui assim. Epá, depois de cortar o cabelo, às 2 da manhã, era cada chapada na cabeça. Pá, 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 pá. Eu digo, mas fiz mal a alguém? É assim que eles cortam o cabelo? É assim que eles no final... Pá, não sei se aquilo é mágico, se aquilo é tratamento, se aquilo o que é, se é que vem várias lambadas na cabeça sem fazer mal a ninguém, onde eu só queria cortar o cabelo, não queria mais nada. Pá, mas há muitas coisas, pá, passagens, por exemplo, fui jogar ao Oman pelo Al Ahly do Qatar, o aeroporto de Oman espetacular, pá, atualizado no sentido, só mármore, pá, coisas modernas. E pá, eu vi lá umas garrafas de whisky, aquelas coisas todas. Eu digo assim, vou levar uma garrafinha comigo. Então, assim, mas não podes entrar com aquilo no Qatar. E eu falei lá com o capitão, o Abdullah, o whisky, então, não sei o quê. Digo, não, coach. E ele assim, para mim, és preso. E eu disse assim, eu sou outro também. O que é que eu fiz? Comprei 3 e pus no saco do equipamento do Al Ahly. E digo assim, eu não sou agarrado, o Al Ahly é que trouxe as garrafas, não sou eu. E então está o Abdullah, o capitão, já fora no controle, está a falar lá com o tipo que estava ali assim, que era o chefe, os gajos estavam ali assim a ver, passa as bagagens todas, chegou aquela, parou. Até cheiram, pá. Parou, e eu vi logo que eram as garrafas, e disse assim o Abdullah, E ele, Abdullah, yes coach, Abdullah, bagagem, whisky. E ele, não, crazy coach, crazy. Eu assim, whisky. E ele lá falou lá com o homem e tal, não sei o quê. O homem fez sinal logo que estava no controle e só fez assim. E aquele deixou passar. E disse o Abdullah, pronto, em português, mister, não faça isto, o mister vai ser preso. Isto aqui é proibido, as leis de nossas aqui é proibido. Pá, mas eu sou europeu. E ele disse uma coisa que me calou. Mas tu estás no meu país. Eu disse, tens razão. Vou lá, quando chegar a casa vou partir as garrafas do whisky. Isto não... Vou lá. Já não vai acontecer nunca mais. Estás a imaginar eu partir as garrafas do whisky? Estás a imaginar. Grande história. Ótima história. Esta foi ótima para acabar. E antes só de acabar, isto é uma pedacinho só porque eu tenho curiosidade, porque o Mister estava no Sporting quando ele foi para o Sporting e apanhou depois no Egito, no Zamalek, que é o grande Chicabal. A minha única questão é se alguma vez se chegou a descobrir porque é que ele desapareceu em combate quando estava ao serviço do Sporting. Chegou-lhe a perguntar. Não. Eu percebi praticamente logo tudo. Assim que eu lá cheguei e tive ali 2, 3 dias com ele, sem lhe perguntar nada, eu percebi. E vou-te explicar. Grande homem lá no Zamalek para me ajudar. Grande capitão, grande jogador. E havia as guerras entre ele e o presidente do clube, porque o presidente do clube não gostava dele, que ele era... Vocês sabem quantos fãs tem o Zamalek? 40 milhões. Sim. E o Al Ahly tem 60. É muita gente. E estás no Cairo, toda a gente conhece. E o Chicabal era adorado pelas pessoas do Zamalek. E o presidente do Zamalek não gostava nada daquilo porque não gostava que ele tivesse aquele protagonismo, porque ele é que gostava de ser ele a pessoa que fosse mais conhecida. E uma vez perguntei ao Chicabal, olá, porquê é que não tiveste paciência para ficares no Sporting?
E ele, eu aqui estava habituado a jogar, e quando não era convocado, estava alucinado, quando chegava a ser convocado outra vez, continuava a jogar. E lá eu podia fazer 30 uma linha aqui para o banco e só depois entrava, e quando entrava, mister, aquilo não era para mim. Eu dizia, mas podias ter feito as coisas de uma outra forma, para que as pessoas entendessem, porque eu respeito a cultura, respeito a mentalidade, não concordo com ela, porque estás em Portugal, não concordo com ela, mas podias ter falado com as pessoas e dizeres que não te sentias bem, não sei o quê, e as coisas, de certeza absoluta, que se tratavam de uma forma que não fosse tanto assim. E eu disse, eu sei que errei, mister, eu sei que errei, mas foi a primeira vez que eu saí do país e a minha cabeça não estava bem. Eu, pronto, ok, então vamos lá, porque eu queria cativá-lo também, claro. Não é no sentido de cativá-lo para me ajudar, mas sabia que ele era uma peça importante, não só dentro do balneário, como também fora do balneário. Acho que era importante. E foi sempre uma pessoa, vou dizer uma coisa, ainda hoje tenho ali um amigo, independentemente de ele ser jogador ou ser treinador, mesmo como pessoa, ele ficou com uma grande estima para mim, uma grande estima por ele. Não é nada daquilo que ele demonstrou em Alvalade, a pessoa, é uma pessoa muito mais humana, está no seu ambiente, lá no seu habitat, lá no seu país, e realmente a imagem que ele deu aqui não foi a melhor, mas ele não é isto que foi no Sporting, ele é aquilo que é, como pessoa, aquilo que eu vi no Cairo. Pronto, uma ótima forma de terminar, também para saber um bocado daquilo que foi o paradeiro do Chico à Bola depois de deixar o nosso país. Mister, muito obrigado por esta conversa. Pelo convite. Foi uma honra partilhar aqui estas... Pronto, a única coisa que eu tenho pena é que tive a falar com vocês e deixei de ver as novelas. É isso, ainda bem que agora não vamos deixar para trás, ainda podem ver. Mas sim, muito obrigado, Mister. Foi uma honra. Obrigado a todos em casa, obrigado à Licor 35, à Betana, à Decobela, à Move Studios por nos receber aqui todas as semanas. Foi mesmo uma honra. Portanto, um abraço para todos, espero que tenham gostado desta entrevista tanto como nós. Um abraço, até à próxima. Um abraço. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.